Todo eleitor do MBL é aquele fanático de Twitter. Estão conseguindo alguns eleitores, que é o pessoal mais, tipo assim, mais desavisado, de rua ali, alguns ali, que é pouco também. E não é no Brasil inteiro. Eu vejo mais um foco meio São Paulo, e eu acho que isso tá meio iludindo eles, sabe? Porque, por exemplo, na minha cidade lá, na minha região, cara, não tem nada de MBL, né? Absolutamente nada. Nunca vi nada, nunca vi ninguém que vota no MBL, nada. Vou na academia, vou nos lugares assim que às vezes eu saio e tal, converso com meus amigos, ninguém. E vou te falar, e quem conhece o MBL já conhece ficando puto com eles, né? Já sabendo todas as trairagens, tudo que já fizeram. Percebi que o MBL, se você se pautar pelo que eles falam, você vai se iludir. Mas a partir do momento que você começa a ignorar a fala e prestar atenção nas ações do MBL, aí você percebe que eles falam A, mas fazem o completo oposto. Quando eu comecei a bater mais forte no Andy Léo, aí eu não sei se ele pediu pra militância me denunciar. Mas o que eu sei foram vídeos falando do Andy Léo que caíram com o argumento de que eu estava praticando assédio e bullying. E eu tenho certeza que foi ele, porque eu lembro que poucos dias antes eu falei assim: o cara tá flopado. Meu canalzinho com 1.000 inscritos pega muito mais view do que o dele com 2 milhões. Se ele viu esse corte, ele provavelmente ficou incomodado. Falou: ah, então você vai perder seu canalzinho de 1.000 inscritos. E mandou denúncia infinita e já era. E eu tentei argumentar com o YouTube, mas o YouTube, eu não gostava de me ver como uma espécie de porta-voz do Monark, porque ninguém me transformou nisso, ninguém me deu essa medalha, falou: você é o porta-voz do Monark. Eu nem queria ser. Queria ser o Coca que fala do que me interessa. Mas o Monark falou: cara, eu acho que você deveria falar. Eu falo: mas você não fica incomodado? Não, eu acho que você tem que falar mesmo. Começa a falar mesmo e já era, dá sua opinião aí sobre as coisas, mete o louco. E aí foi onde eu comecei a me arriscar mais. Eventualmente fui acabar parando lá no Redcast e aí concretizou, né? Aí eu virei o cara que janta felino. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Daniel Miorim e esse é o Queimando Pontes. E eu estou aqui com um Queimando Pontes que eu não acreditei que eu ia poder fazer. Estou aqui com os meus queridíssimos, ilustríssimos Chief e Coca. É um prazer, meus queridos, receber os senhores. E ó, vou te falar, tu treta muito à toa, mano. Tava tretando porra, mano. Tava tretando comigo à toa, mano. Eu não, foi você, velho. Começou com essa história. Conta direito, conta direito. Tem que fazer uns 5 minutos sem perder a amizade aqui. E eu queria primeiro, antes de qualquer coisa, que vocês se apresentassem, os dois. Deixa o Coca começar e depois o Chief. De tal forma que vocês respondam a primeira pergunta que eu sempre faço pra todo mundo. Quem são vocês? Então, Coca? Profundo, hein? Cara, eu sou um nerdão que aleatoriamente foi parar na internet aí no meio do mundo dos podcasts e agora vivo me envolvendo num monte de polêmica e tretinha com grupos políticos. Sou hateado por uns, adorado por outros, mas sou eu sou eu. Eu tento ser eu, velho. Tento ser autêntico e falar o que eu penso. É isso. E você, meu querido Chief? Quem é você? Cara, eu, caipira, que consegue incomodar muita gente falando básico, né? A gente vai lá e fala qualquer coisinha ali, incomoda muito. Nossa, e foi a vida toda, assim. Desde a época do PlayStation, agora a época da política também. Mobilizar muita gente pra ficar com bastante raiva. Você acha que hoje você deu uma mudada real, assim, de perfil de conteúdo? Porque eu vejo que, em termos de tempo de live, você ainda tenta administrar por uma parte enorme, se não a maior parte, alguns dias, sim, da live não ser falando de política. Muito embora você viralize falando de política e não de jogo. Exato. A minha live, 99% do tempo não tem nada de política. Por isso que eu acho até estranho o pessoal... porque vocês ficam o dia inteiro falando de política. Não é isso. É porque a impressão que o povo tem, né? De ver corte... Por exemplo, meu Instagram é só política, que é corte. Só que é corte de 1 minuto, 2 minutos, coisa que minha live de 8 horas, 2, 3 minutos vira corte. Mas é isso. Eu nem mexia no meu Instagram. Eu tenho uma pessoa... Muita gente nem sabe, mas eu não mexia no Instagram. Eu sempre tive preguiça de postar no Instagram.
E aí tem um amigo meu que não gosta do MBL, ele virou e falou assim, cara, me passa a senha do Instagram que eu vou cuidar pra você. Porque você fala muita coisa da hora. E aí ele começou a postar e, cara, o Instagram explodiu. O negócio tá um absurdo e eu não tenho noção, tipo, de... Já chegou o ponto... Eu sou um cara bem caseiro, é difícil mesmo eu sair de casa, porque eu gosto de ficar em casa, assistir um filme com a mulher e tal. E aí ele começou a fazer isso e às vezes eu saio de casa hoje... E o pessoal tá me reconhecendo na rua por causa de política. Ninguém nem lembra muito mais de 1000 Grau, Xbox 1000 Grau e tal, tá ligado? Muito embora o seu cancelamento tenha sido enorme. Foi. Verdadeiramente enorme. Eu acredito, inclusive, que na política não é nem bom você ter esse tipo de atenção. Não é nem bom. Se tiver uma atenção desse tipo, algo deu errado. Aí pode até dar cadeia. E Vossa Senhoria também não queria se envolver com política, né? Como foi que Vossa Senhoria se envolveu com política? Cara, eu, assim, sempre fui muito alheio à política, não entendia nada, sabe que é nada? Nada. Não me interessava, não sabia quem eram os atores políticos, não entendia de cargo, não entendia de função, não entendia de nada, de nada, de nada. Eu fui começar a ter um contato maior com política por causa do meu trampo com podcasts, porque eu comecei a ter que assistir episódios e episódios de Flow Podcast, por exemplo, quando eu ainda trabalhava no Flow. E o Monark estava muito interessado em política, então ele chamava muitos atores políticos lá e conversava sobre isso e eu acabei despertando para o assunto. Mas quando eu decidi criar minha própria live e começar a produzir meu conteúdo, a princípio foi porque eu imaginava que eu poderia dar boas opiniões sobre diversos assuntos, não só sobre, por exemplo, política, que eu nem acho que eu sou um cara muito inteirado de política, mas eu dou uns pitacos lá de vez em quando. Mas... era mais por causa de opiniões sobre cultura geek, videogame, coisas que me interessam, basicamente. Mas eu tava indo nessa linha e o próprio Monark chegou pra mim um dia e conversou comigo no privado e falou, cara, eu acho que você tá desperdiçando o seu potencial fazendo games. Você tem que... Eu sei que você é bom, que você gosta de jogar videogame, legal, mas eu acho que você tem muito mais a dizer do que jogar. E aí ele falou, eu acho que você deveria começar a falar mais dos assuntos. Por exemplo, por muito tempo, as pessoas, por saber que eu tinha uma amizade longa com o Monark e convivência com o cara, e tava ali no meio dos podcasts, conhecia o backstage, não sei o quê, as pessoas queriam que eu desse opiniões, mas eu não gostava de me ver como uma espécie de porta-voz do Monark, porque ninguém me transformou nisso, ninguém me deu essa medalha, falou, você é o porta-voz do Monark. Eu nem queria ser. Queria ser o Coca que fala do que me interessa. Mas o Monark falou, cara, eu acho que você deveria falar. Eu falo, mas você não fica incomodado? Não, eu acho que você tem que falar mesmo, começa a falar mesmo e já era, dá sua opinião aí sobre as coisas, mete o louco. E aí foi onde eu comecei a me arriscar mais, eventualmente fui acabar parando lá no Redcast e aí concretizou, né? Aí eu virei o cara que janta felinos. Mas, veja só que durante um tempo, muita gente foi contrário a você, dizendo que você tinha... traído seus ideais, né? Que agora você era fazer a politiquinha. Exato. Porque o Monark tinha colocado isso. E aí o Monark deu cu. Porque eu acho que não há um tempo entre as duas coisas. Eu acho que as duas coisas poderiam ter acontecido, inclusive, subsequentemente. E eu queria perguntar pros senhores, porque eu entendo que ele não entende o peso dele ter dito isso. Não, o dizer é o de menos. Não, mas, sinceramente, o Monark era um símbolo, de muitas formas, de uma certa forma de ver o mundo antissistema. Não tem nada mais sistema do que dar o cu. No final do dia, dar o cu é muito sistema. Porque assim, torna tudo muito mais fácil. Tanto que a primeira coisa que ele disse foi, talvez gostem mais de mim agora. Porque o que ele mesmo relaciona com isso? Ser sistema no final de contas, fazer sexo com minorias. Que no final das contas parece que quando o homem diz que é hétero, parece que é isso que ele tá implicando. Ele não vai fazer sexo com uma minoria. E isso aparentemente é um problema. Então, eu vejo que muitas pessoas que estavam com aquele olhar pro Monark tiveram um afastamento. E eu vejo, por exemplo, que esse afastamento foi mais radical com o Monark do que foi com o Petri. O Petri mudou radicalmente suas visões políticas. E eu vi as pessoas menos incomodadas com isso
porque com o Monark tá dando cu. Vocês acham que foi justo o desapego da galera em relação a isso? Eu sei assim que faz sentido. Eu entendi o que aconteceu. Mas não sei até que ponto foi justo. Uma preferência sexual dele, sei lá. É complicado. Eu acho que o Monark ele foi preparando todo o campo pra contar isso, tá ligado? Porque só foi aumentando ali o negócio. E eu casei com trans, me relacionei com trans e não sei o que, até chegar nesse... Sei lá, cara. Mas eu acho que ter dado cu foi pior do que ter comido trans. Para as pessoas... Porque muita gente fala, não, eu comi... Entende? Tem um movimento da direita travequeira. É igual aquele cara lá que o filho brinca com o pai lá, né? Você lembra desse bait aí que o filho põe pra gravar a câmerazinha escondida e vai contar pro pai que ele tava namorando um homem. E o pai pergunta, mas você é ativo ou é passivo? Mas isso interessa? Ele falou, lógico que interessa. Faz toda a diferença. Mas eu vejo que, nesse sentido, tem uma fala do Mamãe Falei recente, dizendo que tudo que o MBL tenta fazer agora é based. E tudo que eles rejeitam é cringe. E eu sinto um pouco que essa é a linguagem. Por exemplo, qual que é a grande questão para a geração Z dessa fala do Monark? É cringe. Não é based. Só que assim, ao mesmo tempo que é meio bobo, pra gente que já é velho e tal, e que tá na beira entre a geração Z e a geração milênio, é meio bobinho, a gente entende qual que é o constrangimento das pessoas. E essa se tornou a linguagem, não só do nosso público, mas muitas vezes a nossa linguagem. Eu falo que as coisas são based, sabe? De vez em quando. Né? Sim, eu falo não sobrou nada. Então, assim, me parece que existe uma nova linguagem, que nós somos definidores desse campo. E que essa linguagem veio para ficar. E o MBL, nesse sentido, parece que é o contraponto dentro disso daqui. E eles estão convictos de que essa galera é deles. Entendi. Mas na verdade eles estão meio que acabando com... Na hora que eles começam a usar essas gírias, ela começa a perder a graça. Né? Eles começam... Não, agora foi mogado. Puta, pronto. Agora chegou nos mané. Mas quem produzia essas gírias, mal bem, eram os chãs. Não tem mais chão praticamente aberto hoje. Em algum momento, a esquerda conseguiu criminalizar os chãs. E boa parte da nossa linguagem hoje também não pode mais vir dos streamers. Então, ela é produzida mal bem lá fora. Pelo Twitter lá de fora. Sim. E eu sinto que ao mesmo tempo que a gente incorpora essas linguagens, e assim, o MBL incorporou o Curtis Yarvin, incorporou uma galera nesses discursos, que eram pessoas que estavam ali, o Andrew Tate, o Júnior, máximo respeito pro Júnior, um carinho enorme por ele. O Júnior copiou muito do modelo do Andrew Tate no Brasil. Assim, a gente que tá no dia a dia, a gente vê isso. A gente consegue enxergar essa dinâmica. E eu discordo que eles sejam os representantes dessa geração Z. Eu não consigo ver a geração Z abraçada com eles. Sim. Porque não encontra neles essa parada de ser o cara que não liga, de ser o cara que tá acima das coisas. No final das contas, eles ligam muito. Eu acho que essa prisão ideológica que eles têm ali dentro do MBL atrapalha muito eles também, né? Essa molecada que tá ali. Porque, ao mesmo tempo, os donos do MBL, eles não são dessa geração. Não, tudo beleza. Boomer. E eles são tipo, parece aquele boomerzão querendo pagar de jovenzinho, pra cooptar os jovens. Então eles não conseguem criar algo, fica muito artificial. E aí você olha e fala, mano... Eu lembro da reação dele quando ele viu o Renan Santos de coletinho. Renan Santos de coletinho? É, coletinho. Colete, você lembra? De cubano. No congresso do MBL. Eu vi a sua reação. Eu tava assistindo a live quando você viu. Tava no preenchimento? Aí eu vi Parecia que a cueca tava meio saindo pro lado pra fora. Nada a ver, mano. Então, assim...
eles não conseguem. Mas ao mesmo tempo a gente vê... É porque como a gente tá no Twitter, a gente vê, cara. A gente vê os perfis de terceira posição lagarta. A gente vê os perfis... E assim, eu sei que vocês nem podem se comprometer com esse tipo de fala. Mas eu digo abertamente. Eles têm uma série, uma estética que, para adequar a isso, eles permitem uma série de jovenzinhos com um perfil proto-fascista, com um perfil de terceira posição, ao mesmo tempo que as ideias deles são full social-democracia. Eles não são esses caras radicais. O Renan Santos, 2 anos atrás, ele era o burro do movimento. O Renan Santos, 2 anos atrás, acreditava que... Porque, assim, toda a questão da pandemia é tipo histeria woke, sabe? Então, eles tentam incorporar, ao mesmo tempo, esses elementos que são elementos claros de terceira posição, enquanto eles ainda têm uma história, uma narrativa muito difícil de incorporar as coisas. Ao mesmo tempo que eles ainda têm mulher no movimento. Ao mesmo tempo que o Engenheiro Léo, pra mim, é o mais significativo disso. Ele tenta incorporar elementos extremamente radicais. Eu vou matar o Nando Moura! E aí, no dia seguinte, ele quer aumentar o turismo religioso de Aparecida. É um homem que não entendeu em que linguagem ele está. Sim. Que não conseguiu incorporar essas duas coisas. E aí, todo o discurso deles vira uma câmara de eco, em que tem que repousar no mesmo lugar. E a cabeça do militante vai ficando doida. Porque o militante não sabe nem mais como responde as pessoas. Porque uma hora ele tem que parecer muito brutal e muito radical e eu vou matar. E a outra hora ele tem que ser um cara moderado e ponderado. Sim. Então, eu quero a opinião de vocês nesse sentido. Sobre essa tomada da geração Z. Vocês vislumbram isso acontecendo? E principalmente, né? Vocês estão quase o dia inteiro ali nas lives de vocês acompanhando pessoas jovens. Vocês veem, esses jovens estão... Eu vejo o jovem longe da política. Não mais perto da política. Eu vejo o jovem menos engajado. Se eu tivesse que apostar hoje, vou escolher um grupo para me representar. Que vai ser o grupo que vai me elevar politicamente. Eu jamais escolheria a geração Z. É uma geração que não tem dinheiro. Porque nem trabalha... Entende? Nem trabalha, nem estuda. É uma geração frustrada. Sempre botando a culpa nos mais velhos. Como se a vida dos mais velhos fosse mais fácil. Então como é que essa geração vai ser um agente revolucionário? E ao mesmo tempo é a nossa geração. E por que você sente essa diferença, por exemplo, do Nepal lá? Lá não era a geração Z também? Era, mas a diferença é muito gritante. Você acha que é por causa cultural? Não, é porque no Nepal tinha tido transferência da propriedade. A idade média do Nepal é muito menor. Então a geração Z ali tinha recursos. Entendi. Entende? Eles tinham os meios para fazer algo do tipo. A nossa geração Z não tem, tá todo mundo endividado. A geração milênio tá endividada. Quem é um pouco mais velho, tá com seus 36, 38, 40 anos. Eu tô com 30 anos. Eu tô na beira entre a milênio e a geração Z. A minha geração, dos dois lados, as duas gerações estão endividadas. Ninguém faz revolução endividado. Não se faz revolução sem classe média. Sem alguém que tenha pelo menos um respiro de dinheiro para usar. É por isso que o Marx escolheu o proletário. Porque o proletário tinha uma condição melhor do que o homem do campo. Porque ele tinha algum bem, ele tinha algum recurso para botar as coisas em jogo. Então, eu acho uma péssima geração para escolher. Embora, é lógico, a geração mais jovem é sempre a geração com mais ímpeto. Mas só. Ímpeto, primeiro, não faz eleição. Porque eleição é uma coisa que as pessoas geralmente relacionam a coisas permanentes. Então, é raro as pessoas tomarem uma decisão impulsiva. E porque, assim, você não leva o jovem a sério. O jovem de 18, 19 anos vem com uma formulação mágica pra você que ele viu num Rios. Você foda-se, entende? Então, assim, nem é a melhor galera. E eles compraram isso porque... Você lembra dos memes da Sam? Eles acham que foi aquilo que elegeu o Bolsonaro. Então eles pensaram, vou replicar.
Mas eu quero a opinião de vocês. O que vocês acham? Putz, cara, eu não faço a menor ideia. Em termos de geração Z aqui no Brasil... Sei lá, cara. A verdade é que até a minha própria geração, eu vejo baseado no meu círculo de pessoas que foram próximas de mim ao longo da vida. Ninguém tá vendo o que tá acontecendo, meu amigo. Ninguém tá vendo, cara. Teve amigos meus próximos que quando eu falei pro cara de Xandão, o cara falou, quem é Xandão? Tá ligado? Mas o Twitter, todo mundo viu que caiu. Mais ou menos, viu? Não, tá. 20 milhões de usuários. Esse barulho do décimo da Discord, população você acha que tá... A galera tá realmente indignada com essa queda das lives do Discord, por exemplo? Porque não caiu a plataforma inteira, né? Caiu só uma função. Tá. É porque, assim, ele sabe quem é Bolsonaro. Sabe quem Seu é amigo. Bolsonaro. E ele sabe quem prendeu o Bolsonaro. E sabe quem é Lula. Isso aí ele sabe. Ele Agora... sabe quem prendeu o Bolsonaro. Ele pode não conhecer os atos do Alexandre de Moraes, mas sabe que ele prendeu o Bolsonaro. O Brasil todo parou para ver que o Bolsonaro foi preso. Sim. Entende? Então, assim, eu acho que o Brasil tá acordado. O Brasil tá vendo isso. O Brasil não quer se deparar com essa realidade. Não quer fazer algo a respeito disso. Mas o Brasil todo viu. E eu acho que viu mais do que... Porque pra mim... Porque eu tô perguntando tanto da geração Z. Sim. Porque pra mim é o golpe de Minerva neles. Quando eles se derem conta de que o jovem não é deles. O jovem é do Nicolas. O jovem será do Marçal. O jovem será do Pavanato. O jovem vai ser da Erika Hilton. O jovem gay de esquerda. Erika Hilton. Que vai ser muito mais fácil. O João Manuel. Tanto tempo. Ué, no final de contas, ué. O jovem vai ser dessa galera e não do. O Renan Santos não levará essa galera. Pra mim, esse é um choque. Quando você fala isso pra ele, é um choque. Porque eles acham que não vão ganhar agora, mas eles vão estar construindo o futuro. Não estão. Não estão. Você pega ali vários, você citou o Nicolas, né? Você pega a quantidade, né, E é diferente como o Nicolas chega na molecada. O Nicolas chega como um astro ali. É um cara que tá fazendo... E você vê os discursos do Nicolas, ele não é o cara que vai meter 200 palavrões no discurso. Pô, eu tava... Até comentei mais cedo, tava vendo um discurso do MBL lá, no anúncio da campanha lá na rua lá, cara... Tipo assim, os caras só aí... Vai tomar no cu, filhas da puta, e não sei o que, vão matar Bolsonaro. Tipo, nesse parâmetro, sabe? Isso aí não é pra pegar essa molecada que tá vindo aí. Eu não sei qual que é a ideia deles. Eu olho assim, eu fico até com pena, cara, falar a verdade. Eu olho assim, os caras se iludindo naquele discurso ali, mas sempre a gente tem aquela impressão de que quando o cara vai ficando mais velho, ele vai saindo do MBL. Acho que nem é impressão, acho que isso acontece de fato, né? Ele vai ficando mais velho, ele vai cansando daquela criancice mesmo. Eles não sabem fazer essa transição. É sempre criancice atrás de criancice. Não tem aquela, vamos sentar, vamos conversar igual adulto agora. Não tem. Você vê as lives do Renan, as lives deles é sempre chilique, é sempre... Você fala, que é isso? Uma hora o cara sai fora. Ele pode achar o show ali engraçadinho de vez em quando, mas de forma geral, velho. E sobre geração, assim, Z, é porque é foda, o Brasil é muito grande, né? E cada um tem a sua realidade, né? Tipo, igual eu falo, eu moro no interior, 30 mil habitantes, então é diferente da geração Z de capital, sabe? Ainda tem uma molecada lá que trabalha, né? Tá lá aprendendo, 13, 14 anos já tá capinando lote, tá se virando. Mas a galera do chat, a maior parte do seu chat, é mais velho ou mais velho? Mais velho. Mais velho. Da minha idade. A minha também. Então eles têm a maior parte ali, são da geração milênio. Sim. Na época do YouTube já, que eu tava lá, já era 25 a 35. Hoje eu imagino, eu acho que eu olhei a última vez, lá também tava nessa faixa de 28 a 37, 38. Sim. Mas deixa eu perguntar antes pra você, Ria. O discurso deles, em algum momento, chegou a encantar vocês? Não. Porque eu não consigo ver verdade eu não consigo ver verdade no que eles estão falando.
eu escuto assim, eu falo, cara, eles não sabem nem fingir, não sabem nem ser ator direito pra... Você olha e você fala, cara, ele não tá falando isso porque ele acredita nisso. E não tem nenhum, cara, discurso. Na verdade, quando a gente era mais... Igual eu falei já, né? Eu acompanhava eles, via os discursos deles e achava, no mínimo, coerente, né? Ó, eles, né? Não acreditam nisso aqui e não estão fazendo isso. E aí eles começam a atrair uma pauta atrás da outra. Então, hoje, qualquer coisa que eu escuto, eu falo, amanhã já tá falando diferente. E eles têm aquela velha tática também de... Eles falam assim, ó... É tipo aqueles... Tava até falando com o Coca mais cedo. É aqueles investidores de Bitcoin. Influencer. Na segunda o Bitcoin vai subir. Na terça vai cair. Ele já deu as duas opções. Aí na outra semana... Aí o Bitcoin cai. Aí ele pega o vídeo da terça e fala, eu não falei que ia cair? Tá, mas na segunda você falou que ia subir, filha da puta. Então eles são assim, eles trabalham desse jeito. Então eles vão lá, dá aqueles 1 milhão de palpite diferente, vai dar isso, vai ser aquilo, vai ser aquilo. Algum eles vão acertar. Aí depois de 1-2 meses, eles buscam, entre as dezenas de chute que eles deram, pega, nós somos foda demais. Mas você sabe que essa é a estratégia velha, né? Isso daí acontecia antigamente por e-mail. Você pegava e você mandava um palpite para 10 mil pessoas. Aí você mandava um sim e um não. Aí, para as 5 mil que sobravam, você mandava um sim e um não. E aí, quando chegava nas últimas 500 pessoas que você tinha feito isso várias vezes, você tinha acertado vários. E o cara viu, cara, ele acertou várias e várias vezes aqui todos os palpites que ele mandou, né? Agora eu vou clicar também, porque eu ganhei dinheiro na outra vez. Sim. E aí você se lasca. Na prática é isso. Então, sobre o MBL, sobre se encantar com o discurso, assim, como eu disse já, né, eu não era um cara politizado. Então, quando eu fui votar no MBL pela primeira vez, foi em 2018, e eu votei com aquele sentimento de assim, eu quero renovação, eu não quero mais PT, então eu vou votar no Bolsonaro e vou votar no MBL, porque esses caras aqui, ao meu ver, pareciam que tinham um discurso que ia contra o sistema na época. Os caras falavam de redução do Estado, liberdade, não sei o quê, voto impresso. Só que com o tempo, conforme eu fui conhecendo melhor o movimento, eu percebi que o MBL, se você se pautar pelo que eles falam, você vai se iludir. Mas a partir do momento que você começa a ignorar a fala e prestar atenção nas ações do MBL, aí você percebe que eles falam mas fazem o completo oposto. E eu, mesmo assim, né, 2018 eu votei nos caras e 2022 também. Aí você fala, mas 2022 não tá muito recente? Não era pra você já estar entendendo? Pois é, mas eu não tava. Por quê? Porque eu não era politizado. Quando o Miorim e o Malboro foram no Monark Talks a primeira vez, eu lembro que vocês falaram que o MBL era ruim e eu ficava tipo assim, na minha cabeça eu não achava que vocês estavam falando merda, mas eu não conseguia entender o que vocês estavam vendo de tão ruim no MBL que eu não via. E eu ficava assim, pensando comigo mesmo, mas será que os caras são tão ruins assim? Que eles estão falando pra mim? Parecia que vocês estavam assim, Coca, acorda, Coca. Você tá se iludindo, cara. Você tá votando esses caras são péssimos. E eu ficava assim, mas eles são tão péssimos? Parece que o Kim economiza dinheiro público, ele gasta menos. Será que é bom? Mas conforme o tempo foi passando, primeiro, 2022, Monark foi cancelado em fevereiro. Abril o Monark Talks. A partir do Monark Talks foi onde eu comecei a enxergar as coisas um pouco melhor. Aí ao longo dos próximos anos, baseado no que eu fui observando em coerência e o caralho a 4, os caras apoiando um monte de coisa errada, aí eu percebi que MBL não tem jeito. E aí é por isso que hoje eu faço questão de, principalmente depois de ter ido no Redcast ano passado, e o Andy Léo me chamar de mau caráter, me chamar de patético, vagabundo, má influência, não sei o que, simplesmente por eu estar questionando o movimento. Eu falei, cara, eu votei no MBL, eu posso questionar? Não, mas peraí. Então, assim, se eu que votei não posso questionar vocês, quem é que pode? E aí, cara, ali eu percebi que não tinha essa. Então, hoje eu faço questão, nem que seja 2 pessoas, 3 pessoas, se eu puder virar 3 votos que votariam no MBL desavisado e alertar essa galera, eu faço questão de fazer. Quanto vocês acham, sinceramente, aqui, crave o palpite? 3 perguntas. Renan Santos
Quantos deputados federais e se eles fazem alguma majoritária? Majoritária é senador? Governador, majoritária nenhuma. Majoritária nenhuma. Tudo bem? Cara, Pra mim é 0 o senador e governador. Talvez um federal, porque o Kim é muito forte. Por mais de todas Kim, as incoerências, ele ainda é forte. é que o Kim, ele tem uma base de rua, né? Tem a galera que tem um negocinho dele ali. Mas não sei, ele tem perdido votos, né? Mas eu ainda acho que ele vai. Eu acho que ele consegue, talvez o Guto. Guto é... Estadual. Tá- Eu acho difícil. Ainda isso, você acha difícil? Você acha que o negócio do aborto pegou mesmo? Pegou mesmo. Pô, mas não tá É porque, tendo tipo assim, a nem impressão... É que eu tô meio Você viu aquele longe. vídeo que ele fez? Porque o Guto também, ele é de rua. Ele Sempre foi... Ele não foi muito de rede social, de votos pela rede social. A galera vai fazer conta. Muito O pesado. problema é saber que se quem vota nele tá sabendo disso. Porque a gente não pode se basear em militantezinho. Porque militantezinho acaba que nem é a maioria. Eles acham que é, mas não é. Esse militantezinho chato de internet, esse é a minoria. É igual com a entrada do Marçal agora. Eu acho que o Marçal vai dar uma... Muitos que viam cair no lero-lero do Renan vão acabar indo de Marçal nesse aí. O que você acha? Deixa eu só perguntar pra ele antes. Sim. Já vou chegar. Senador, governador, deputado federal e estadual, se faz algum. Por exemplo, o Geroléu, você acha que vai? E percentual do Renan Santos de votos. Você também, percentual do Renan Santos de votos. O Renan Santos eu acho que vai ficar ali entre os 5% e talvez uns 10%, mas eu acho que mais pro 5% do que pro 10%. E não acredito que vão eleger senador. Nem sei quem que tá concorrendo do MBL pra senador. Tem alguém? Junito? Ah, pelo amor de Deus. Não acredito. Senador no Paraná? Nossa. Não acredito. Eu vou mudar meu Governador também título só pra não votar nele. não. Ó, governador é quem? É o Brigadeiro? Tem mais algum? Também. Não, Pior os caras que- tão péssimos. Pior que candidato. Eles não conseguiram nem consolidar os candidatos a ponto de. Ô, véio, a live da eleição vai ser boa demais, velho. O que eu vou dar risada desses caras? Não, deixa eles falando as besteiras. Tô printando tudo. O Geroléu se elege? Não, eu Também acho que não. São Paulo é cabuloso. São Paulo... Cara, eu tenho Sabe que eu tenho um cara da minha família, ele é casado com a filha de um tio do meu pai, daqui de São Paulo. Chama Sidney. Ele é até mais alinhado mais à esquerda, apesar que agora ele tá meio junto com o Ricardo Nunes ali também. Cara, você entra na rede social dele, é flopada. E o cara se elege aqui. Ele consegue voto. Porque ele é o cara ele tem muito em periferia, favela, esses trem, tá ligado? É o cara de rua, que tá batendo porta e tal, não sei o quê. E não dá tempo pra MBL fazer isso. Não dá tempo. Isso é trabalho de muitos anos, né? E é cara que, tipo assim, é o cara que vai na comunidade, que não sei o quê. A impressão que eu tenho é que o engenheiro Léo não tem a rua e muito menos rede social. Ele vai ter uns votinhos de alguns meia dúzia. E ele é estadual, né? Tem bastante estadual. Acho que a galera vai acabar votando em algum outro lá. Eu tenho a impressão que nem a galera do MBL suporta o engenheiro Léo. Ah, ninguém aguenta mais Né? esse cara, velho. Tá lá porque tá assim, ali. Teoricamente, tá ali... quem faz um federal faz pelo menos o estadual. Da chapa. Entendi. Então, teoricamente, o Kim vai levar alguém. Algum estadual. Exato. Porque deve ser um Guto de ou novo. dois provavelmente ele leva. Se algum... Porque dado o número de votos, né? Sim. É que você acha que o Guto não vai conseguir, né? Porque ele tá minadão. Cara, Mas assim, ó, entre o Guto e o engenheiro Léo, eu acho que o Guto passa. o Guto é mais forte que o Andy Léo. Então, o que eu vejo do Andy Léo é assim, eu não sei como é que ele tá fazendo, se ele tá trabalhando na campanha dele fora da internet, eu não sei. Mas na internet o que eu vejo é tipo assim, pô, eu assisto Andy Léo desde 2008, mais ou menos. Então assim, eu acompanhei a fase toda do cara na internet e ele era um cara que era tido como um cara ponderado, tinha opiniões ali até interessantes e tal. Mas depois que ele entrou pro MBL, cara, ele ficou bitolado. Não sei o que aconteceu. E a impressão que eu tenho é, antes do MBL, o Andy Léo fazia participações em podcasts e a galera até que gostava de vez em quando, porque ele é tipo aquele cara que sabe um pouquinho de várias coisas. Então você tá falando de um assunto, do nada ele, você sabia que tem uma curiosidade assim, assim, assado? E ele viralizou muito cortezinho com esse tipo de assunto. Então, ele acho que criou na cabeça dele uma ilusão. Ele realmente conseguiu popularizar a parada do QI83. Pois é, acabou que ele foi um dos primeiros que falou isso aí e meio que todo mundo adotou.
Então, tipo assim... Sem saber que o QI83 era ele. Essa que é a ironia do bagulho, é essa, né, velho? E olha, eu vou te falar, viu? Puta que pariu. E ainda acho muito ainda 83 Não. pra ele. Ele mete o louco. Ó, então, aí o que eu acho? Nessa época, o Andy Léo criou uma ilusão de que, tipo assim, pô, eu sou um cara legal, a galera gosta de mim, eles gostam dos meus vídeos. Mas a partir do momento que ele entrou pro MBL e ele deu uma mudada no discurso e virou um militante cego, porque o Andy Léo virou um militante cego. Sim. Ele não consegue criticar nada do MBL e ele finge que não sabe dos podres do movimento. Ali foi aonde a galera começou a pegar ranço. Porque ele começou a fazer tanta participação. É o Redcast todo dia. É não sei aonde, é Tubacast. É ali, é aqui. A galera começou a pegar raiva. Quando ele aparece nos podcasts, se você olhar o chat, isso aqui não é eu não falando, viu, galera? Você já viu É os opinião de comentários? chat. Eu me divirto. Pode ver a galera falando, não aguento mais esse cara. Ô, virou eu não hobby. aguento mais esse cara. Meu hobby é entrar nos podcasts que ele participa e ver a galera arrebentando. Ele é um carracho de rir, velho. Então é isso, cara. Eu acho que assim, o Andy Léo é flopado na internet. O canal do YouTube dele também é flopado. Ele tem milhões de inscritos, Não. mas ele pega menos views do Eu que acho que ele eu. vai passar vergonha nessa eleição, hein? E é Muita vergonha. E eu vou estar lá. Pra dar risada. Eu acho que a base ali é do MBL. Eu achei que eles iam colocar a Amanda de senadora. Ah, difícil perder o cargo. É vereador, né? A Amanda concorre pra quê? Ela tá vereadora. Ah, pode crer. Inclusive, eu vou falar com você. Ela ia, a deputada, se ela fosse a deputada federal, ela seria eleger. Analisando politicamente, assim, tirando todo o meu ódio, pra mim ela é uma das que mais tem potencial pra crescer ali dentro. Eu tenho E a outra mulher lá, a Ana Hering, a que teve parece uma história. Com o Arthur Duval? É, né? Pior que eu tô meio por fora desses trem, cara. Teve Não, o quê? Eu sei O que, que... Namorou o que com se ele? colocou foi que ela foi operadora dele durante muito tempo. Essa é a que traiu, namorar um trem assim? Que falaram? Não falaram? Falaram. Falaram. Ela Eu fiquei largou- sabendo que teve um trem assim, mas nem sabia que Era era. noiva pra ficar já do com o cara Arthur ou não? Duval. Então, foi o que disseram. Nossa. Mas aí, esses detalhes eu não conheço, mas que ela teria ativamente sido afastada de ser operadora dele por causa disso, e aí teria recebido um programa próprio, tal, teria sido. E o cara ela nem assumiu a menina, né? Não vai, né? Então... Não vai, pô. Eu falei, cara, uma mãe falei, ele realmente é um cara que ele superestima profundamente suas próprias capacidades. O que é curioso, tem um vídeo do Mamãe Falei, depois você tem que ver o vídeo, em que ele fala que ele é burro de pai e mãe. Ele fala que ele tem um problema na cabeça dele, que ele tem dificuldade para associar símbolo à palavra. E aí o médico diz pra ele que se ele tivesse nascido, por exemplo, na China, ele não saberia o próprio vocabulário. Os ideogramas, ele não teria sido capaz de fazer o ideograma, não teria aprendido o alfabeto. Entende? Uhum. Então, assim, pra ele é muito difícil. É realmente muito difícil. Então ele superestima suas próprias capacidades. Ele acha coisas do mundo e ele nem entende aonde que ele tá errando. Ele demorou um tempão pra descobrir que ele não era mais liberal. Mas demorou um tempo... Pô, o MBL já tinha mudado de posição. Uhum. E ele continuava falando, eu sou liberal, eu sou liberal, eu sou liberal. Meio... Tem um delayzinho ali. Tem um né? delay, cara. Até ele parar de dizer, não sou nem esquerda, nem... Ele começar a dizer, não sou nem esquerda, nem direita. E ele é o debatedor dos caras. E vem de curso de como ganhar debate. Entende? Então, assim, é muito complicado. Eu, nos últimos meses aí, eu tenho acompanhado algumas coisas, cara, eu vejo uns debates dele, assim, eu fico impressionado como o pessoal cai naquelas... umas conversinhas fiadas, ele responde sem responder, ele tem uma... ele fala rápido, ele não deixa a pessoa, muitas vezes, raciocinar o que ele tá falando. Ele tem essa... não sei se é tática, é dele mesmo, eu acho. Aí ele vai falando e começa a fazer aquelas analogias que não faz sentido algum. E não, porque a padaria, não sei o que. Eu falei, cara, não faz nem sentido você fazer uma comparação de uma situação dessa com aquela. Ele tenta pra tentar explicar o inexplicável. E eu fico olhando assim, caralho, mano. Ele tem umas táticazinhas. A tática dele é dessa, de enrolar. E não de fato de ter o argumento ali. É porque ele produz pra uma bolha muito específica. Por exemplo, eu vejo que na bolha do MBL
Você consegue pegar o livro ali pra mim? Pega. O livro amarelo? Pega Eu o vejo que na também. bolha do MBL existe um apelo muito grande a certas coisas. Por exemplo, ter escrito um livro. Você leu tudo? Não, esse livro aqui ainda não. Eu li o primeiro fascículo do MBL. Uhum. Eu li o segundo, o terceiro e comecei a ler o quarto. Só que aí disseram que os fascículos iam ser completamente diferentes do livro. Aí eu parei de comprar o fascículo, né? Vamos ver agora. E agora a gente comprou. Porque agora, se é esse aqui que vale, eles vão refutar. Só que teve uma coisa que me incomodou de responder isso aqui. Me incomodou de verdade. Que foi a questão deles terem dito que todo ano isso aqui vai mudar. Ué, então não faz sentido ler. Todo ano vai ter um livro amarelo novo. Eles encontraram a máquina de dinheiro. Né? Ah, então tá, se bem pelo menos isso é coerente, porque todo ano eles estão mudando de toda a opinião de tudo mesmo. Uma hora é a favor de liberdade, outra hora não é. Uma hora é a favor do voto impresso, outra hora não é. Uma hora é a favor... Então, faz até sentido. Mas isso é assustador? Como que você responde uma parada dessa? Né? A minha ideia, eu vou responder esse aqui. Aí eles vão falar, não, mas esse aí tá velho, já tem um novo. Não, então... Pô, o primeiro livro foi uma sacanagem fazer comigo, pô. É lógico que ninguém ia fazer uma capa pro livro do MBL, né? Ia chamar designer pra fazer a capa do livro do MBL. Então a gente foi lá e botou na IA pra fazer a capa do livro. Sim. E pegou a descrição e mandou a IA fazer. Normal, descrição de livro. E aí falaram que o livro tinha sido escrito por IA, pô. Eu fiz o livro ao vivo, em live, pô. Desmereceram e mentiram sobre o livro porque eles precisavam disso pra poder se consolidar, pra poder dizer que não tinha sido respondido. Sim. E aí, quando o Rasta tática foi deles. cobrar lá, foi dizer, pô, cara, fez, não é legal isso aí que você tá fazendo. Aí eles falaram, não, é provisório. Ele respondeu isso aí? Ah, isso aí é um áudio. Pô, lembra como eu falava no primeiro fascículo quando saiu? Aí depois, era um áudio do Renan. Foda-se, sabe? E aquilo que eles tinham ficado babando tanto ovo, dizendo que era tão especial, era um áudio. E falando de Renan, você tava perguntando, né? Ah, você acredita no Renan? Ah, você não falou a porcentagem. Cara, eu tô... Agora com o Marçal, então... Com o Marçal ou sem o Marçal? Com o Marçal. Porque tem Marçal. É porque eu tô pensando... Eu acho que eles vão tirar ainda o Marçal. Acho que... É uma liminar que ele conseguiu, né? Sim. Eu acho que vão acabar tirando. Mas com o Marçal, cara, eu acho que... Cara, ele não... O Coca falou de 5 a 10 puxando mais pra 5. Eu acho que não passa dos 5, não. Eu achava que eles iam de 8 a 12%. Eu fiz, inclusive, apostas, dizendo que o MBL fazia pelo menos 8% da seleção. Porque é o número da terceira via. É o número de votos que a terceira via realmente consegue produzir. E aí, cara, eu me dei conta. Agora com o Marçal, eu acho difícil passar dos 3%. Dos 3. Também. Difícil. No dos 5 já não passa. E se o Marçal for tirado fora? Igual o Tiff falou. Aí eu volto a manter de 8%. Porque o que acontece? O que importa nesse caso... E sabe o que é engraçado? Você fala isso, aí vai aparecer os caras. Você está defendendo o Marçal, tá ligado? Eles não conseguem distinguir. Você fazer uma análise de olha, vou fazer uma análise do que eu acho que pode acontecer. O fato de você falar que o Marçal vai ter mais votos, eles... Nossa, que eu postei isso lá no Twitter. Eu falei, cara, com certeza, o Marçal... Ele tira muito voto de cara, porque eles acham que todo eleitor do MBL é aquele fanático de Twitter. E não é. Eles estão conseguindo alguns eleitores, que é o pessoal mais, tipo assim, mais desavisado, de rua ali, alguns ali, que é pouco também. E não é no Brasil inteiro. Eu vejo mais um foco meio São Paulo, e eu acho que isso tá meio iludindo eles, sabe? Porque, por exemplo, na minha cidade lá, na minha região, cara, não tem nada de MBL lá. Absolutamente nada. Nunca vi nada, nunca vi ninguém que vota na MBL, nada. Vou na academia, vou nos lugares assim que às vezes eu saio e tal, converso com meus amigos, ninguém. E vou te falar, e quem conhece o MBL do meu nicho ali, do meu ciclo, já conhece ficando puto com eles, né? Já sabendo de todas as trairagens, tudo que já fizeram. Então, não sei até que ponto essas... Porque pesquisa é complicado também, né? Às vezes você vai ver as pesquisas ali...
É número... O que você acha da questão da Atlas? Estão conversando muito sobre a metodologia da Atlas não ser exatamente ideal. Então, a Atlas é mais online, né? 100%. Isso. Pois é. E aí, muitas vezes, print, né? Da galera do MBL procurando, caçando a pesquisa. Começando a responder pesquisas online para aparecer a pesquisa no algoritmo. Entendi. Com certeza eles estão fazendo alguma coisa, porque nesse nicho de tentar manipular esse tipo de coisa, eles sabem bem. Eles aprenderam a usar as plataformas, né? É uma coisa que eu já vi eles comentando bastante, né? Que eles iam ensinar os militantes a usar as plataformas para eles. E a Atlas é uma. Igual, por exemplo, o Twitter. Eles aprenderam bastante a usar de forma errada as notas de comunidade. Então, qualquer pessoa que fala um A do MBL, eles já se juntam, aplicam uma notinha que não faz nem sentido, tá ligado? Pra diminuir o alcance, pra não sei o quê, quando não estão denunciando pro perfil cair. Então, eles aprenderam a usar bastante isso. Eu não sei até que ponto que isso é bom pra eles também, né? Porque, igual eu falei, eles vão... Quanto mais eles fazem esse tipo de ataque, mais ódio eles vão alimentando nos caras que já não gostam dele. Então, às vezes eu vejo pessoas assim que nem... Tipo, o cara não tem nada contra o MBL, mas o cara faz uma crítica ali. O cara, pô, não gostei desse projeto aqui que o Kim... Criminoso, bandido, não sei... O cara falou, ué, mas aí o cara já entra na defensiva contra eles. Do churrasco, velho. Aquela parada do churrasco eu achava muito foda-se, mano. Qual? Aí, ó, otário, vai pagar churrasco. Cansei de escutar isso também. Entende? Uma hora eles pararam. Porque assim, começou a ficar claro que eles perdem muitos processos. Sim. Eles ganham processo, mas também perdem processo. Porque quem processa tá pra ganhar e tá pra perder. Sim. É um fato. Eles acham que o fato de processar já tá ganho, já. Né? Isso. Mas não é assim. Nem sabe como é que funciona a justiça. Nem quando você tá certo, não tá ganho. Não, mas é verdade. Você não tá. Mas é verdade. É porque o efeito de calado é o suficiente. Muitas das críticas ao MBL, feitas ao MBL, foram caladas. É porque assim, no seu caso, você já tava, pô. Bora parada da Expo. É impossível ser parado por um processo, né? Mais menos. O Coca Eu perdi meu canal, velho. sofreu com isso. Como é que foi isso? Conta pra gente. Eu tenho um canal no YouTube muito antigo já, desde 2011, que eu fiz de tudo ali, gameplay, o caramba 4, e quando eu decidi começar a produzir, falar assim, não, vou fazer live, vou dar opinião, eu usei desse canal, porque eu tinha um público lá, tinha uns 20 mil inscritos na época. E aí eu falei, beleza, cara, eu vou pegar esse canal, eu vou utilizar ele. Só que com o tempo eu percebi que o meu canal ele tinha um defeito que era tipo assim... Meu vídeo podia ser o melhor vídeo, podia estar todo mundo falando desse vídeo. No primeiro dia ele pegava uma quantidade de views e depois morria automaticamente, desaparecia do algoritmo, tá ligado? Aí eu falei, cara, vou criar um canal novo pra ver, só pra testar. E aí eu falei, vou fazer por uns meses. Eu comecei a fazer o canal novo e, não precisei de uma semana pra ver que o canal novo já tava muito melhor. Eu tava, por exemplo, eu postava vídeos no meu canal antigo, pegava 2.000, 3.000, chorando. No canal novo já começou a pegar 6, 7, 8. Aí eu falei, cara, é o caminho. Só que aí quando eu comecei a bater mais forte no Andy Léo, aí eu não sei se ele pediu pra militância me denunciar. Mas o que eu sei foram vídeos falando do Andy Léo que caíram com o argumento de que eu estava praticando assédio e bullying. E basicamente é isso, cara. E eu tenho certeza que foi ele, porque eu lembro que poucos dias antes eu falei assim, o cara tá flopado. Meu canalzinho com 1.000 inscritos pega muito mais view do que o dele com 2 milhões. Se ele viu esse corte, ele provavelmente ficou incomodado. Falou, então você vai perder seu canalzinho de 1.000 inscritos. E mandou denúncia infinita e já era. E eu tentei argumentar com o YouTube, mas o YouTube falou assim, não, cara, você praticou bullying, é isso. Derrubou. Eu voltei pro canal antigo. Eu perdi, inclusive, um canal que eu tinha, que eu nem tava usando, que era um canal de games, que eu cheguei a fazer, mas ele tava parado. E ele caiu como política de evasão. O YouTube entendeu, tipo assim, você tomou uma punição aqui, e você tá com esse outro canal? Não, você não pode mais ter canal. Eu achei que o meu canal antigo ia cair, mas não caiu. Ele sobrou. Eu tô postando lá. Mas eu perdi meu canal. E perdi monetização. Tinha o dinheiro pra receber lá, não recebi. O YouTube não me pagou. Foda. E você, por que você não conseguiu voltar ainda pro YouTube? Eu banido pra sempre. Né? Banido Teoricamente, você chegou a ver o que aconteceu lá fora, né?
Teoricamente, esses bans para sempre Sim. foram revisados, né? Eu entrei com um processo novo. Em virtude disso, né? Exato. Porque... Inclusive, a gente entrou no Brasil. Se não der certo, tá rolando ainda. Se não der certo, aí nós vamos até lá nos Estados Unidos. É porque lá realmente estão revisando bans, estão vendo... Porque assim, teve uma onda disso, de cancelamento woke, de destruir os canais, e parece que o Trump disse, cara, não, tem que voltar todo mundo. Porque senão a gente não tá nem no 0 a 0. Senão a gente... Beleza, o discurso a partir de agora tá valendo. Sim. Não é a mesma coisa. Não é. Lá eu já tentei processar uma vez, não deu certo, na época, né? Aí agora a gente tá tentando de novo, né? Pra ver se vai. Já rolou até a primeira audiência. Eles não quiseram fazer acordo. E aí agora vai embora. Mas eu não tô botando muita confiança, não. Lá fora eu acho que vai. E sinceramente. Lá fora tá, mas aqui no Brasil, não sei. E vocês estão aguardando censura das redes? Na época de eleição, né? Sim. Quer dizer, vamos ver, né? Tem que ver o que eles estão achando. Tem que ver com os caras lá, né? Tem que ver o que eles estão achando da eleição. Se eles estão achando que eles estão precisando ajudar o Lula, eles vão começar, né? Dar uma podada monstra. Também tem que ver como que a galera vai se portar agora. Acho que a galera vai querer falar menos de urna, né? Que o que tava pegando lá era a questão da urna bastante. E nem só isso também, né? Qualquer coisa. Não pode chamar o Lula de ladrão, não pode não sei o quê. Eu não sei como é que a última não tomei nada. Fiquei de cara, velho. Como que eu não tomei nada na última? Porque eu já vi perfil muito menor que o meu tomando. Tomando e tomando multa e tomando... Mas, vamos ver. Mas eu acho que o motivo pelo qual você não tomou é porque muitas das coisas foram faladas. Mal ou bem, o texto, ele tem poucos sentidos para ser interpretados. Tem muitos sentidos, mas na mão do juiz tem poucos sentidos. Então eu acho muito mais fácil esse tipo de vídeo ele não nem passar no radar, porque assim, a maior parte disso é rebote. Sim. A gente sabe que hoje esses sistemas do TSE são extremamente automatizados, então eles pegam coisas em bloco. E é muito mais difícil acontecer contigo, é muito mais difícil acontecer com o Coca, porque eles estão sempre se comunicando por voz. Inclusive, eu queria perguntar uma coisa pra você. Eu vi um vídeo do Nicolas dizendo que se o MBL quiser debater com alguém, é pra debater contigo. O Nicolas chegou a falar contigo antes de fazer esse vídeo? Não, antes não. Aí ele falou depois. Ele mandou mensagem e falou assim, ó, citei você aí num podcast. aí eu comecei na hora que eu fui entrar nas DM já tava lotado. E a galera, o Nicolas te citou, o Nicolas falou e tal. Cara, ele não tá errado não, porque pra ele não vale a pena. Tipo, o cara tem muita coisa pra fazer. Muita coisa grande, maior do que ficar perdendo tempo com moleque na política. Então... E apareceu pra você a oportunidade de entrar na política depois disso? Não só depois, mas antes também. Desde 2022 ali, cara, direto o pessoal me chama. Fala, olha, vem candidatar, você vai ajudar e não sei o quê. É porque realmente eu não tenho vontade alguma, cara. Não tenho vontade de candidatar, de pedir voto, nem... E você entraria? Eu não, cara. Por mais que eu seja o Zé Politiquinha, mas não é tenho tanto. um pingo de vontade de entrar nessa então carreira, não, cara. Já tem 4, desde 2022, já tem 4 anos. Toda eleição eles estão... Entra aí, começa, não sei o que. Eu falei, cara, eu posso ajudar dentro aqui, tá ligado? Na área cultural que a gente tá, né? Todo mundo aqui. Eu ajudo, tento alertar a galera, tento mobilizar o máximo de pessoas que eu posso dentro do meu alcance, né? Porque ninguém aqui tem nenhum por cento do que tem um Nicolas, do que tem um Felipe Neto de influência, mas dentro do meu nicho ali eu tento fazer a minha parte, é o máximo. Mas aí eu vou discordar de você. Eu acho que hoje o Felipe Neto tem muito menos... Porque as pessoas não entendem muito bem isso. As pessoas, elas diferenciam alcance de poder mover o debate. O Felipe Neto quase não pode mover o debate hoje. Hoje. Mas nas últimas eleições ele teve uma participação muito... Você lembra quando ele tava... Pô, aí
Pessoal, mandando as molecadas de 16 anos tirar de eleitor pra votar no Lula. Eu acho que aquilo ali fez uma grande diferença. Anitta Felipe Neto também. e afins, tipo, quando eles vão se tornando mais de esquerda... Você vê que agora eles estão calados, né, nessa aí. Mas por quê? Porque eles vão tendo um público menos engajado. O que acontece é que naquele primeiro instante, quando eles estão muito à frente da parada, eles têm um público menos engajado politicamente e que o efeito, a fala deles surte muito efeito. Conforme eles vão falando mais de política, aquele público que não gosta de política, mas que seria acordado de perto por aquilo ali, ele vai saindo daquele fluxo. E ele vai perdendo o interesse naquilo. E ele começa a perder dinheiro por causa disso. E o Felipe Neto perdeu dinheiro por causa disso. O Felipe Neto perdeu influência por causa disso. O Felipe Neto teve uma empresa que faliu por causa disso. Porque tem um limite. Assim, ficar do lado de fora da política, crescer o seu negócio e crescer no mundo político são duas coisas que estão quase em direções opostas. Para a maior parte das pessoas é um ou outro. Só ver, por exemplo, o Chico Buarque. Tem gente que nunca vai esquecer o fato que é de esquerda. E isso, eu acho que isso aí que você falou começou a acontecer muito porque a direita começou a usar a mesma arma da esquerda. De atacar patrocinador, da mesma coisa. Porque era muito passivo, né? A galera de esquerda tinha esse domínio todo. Falou, ó, ou você é esquerdista, ou você tá fora aqui do cenário. A parada da Havaianas, eu sinto que foi um rebote. E foi bobo! Mas foi um rebote. E você sentir que... Porque o que acontece? Antes você tinha... Teve o negócio do bis, não teve? Exato. Do você tinha a influência da esquerda e você ganhava espaço com a galera da esquerda e não perdia nada com a direita. Então só tinha a ganhar. Era ganha-ganha. Não tinha por que não fazer. É só ver. Esse ano foi um ano que teve menos patrocinadores na parada gay. As marcas não querem... Assim, com exceção da Boticário, que não tem mais como, né? E da L'Oréal, que não tem mais como, que chegaram no limite ali, elas são essas marcas. Não tem pra onde. Há um prejuízo quando você se associa a parada gay. E olha que a parada gay ainda é neutra. Vamos dizer assim? Uhum. Porque o orgulho gay não necessariamente está ligado ao ativismo gay. Mas mesmo assim eles não querem. Muita gente estava muito engajada na esquerda por causa da pandemia, por causa do cenário que se criou sobre Bolsonaro, e hoje as pessoas não estão mais lá. Eu não vejo hoje o cenário alarmante. Eu não vejo ninguém dizendo que... Eu vejo isso com o Renan Santos. Eu acho que eu vou ver isso com o Pablo Marçal. Eu não vejo isso com o Flávio Bolsonaro. Eu não vejo ninguém dizendo que o mundo acabou e que vai ser eleito um fascista porque vai ganhar o Flávio Bolsonaro. Tudo bem que pra isso ele precisou apoiar a pele da misoginia. Tudo bem que pra isso ele precisou dizer que ele ia dar celular pra mulher. Mas ele conseguiu convencer as tirar pessoas... essa pecha ali, né? De que, pô, esse cara não tem como ele ser um radical fascista. Né? Isso desengaja a esquerda. E o que você acha daquela teoria que o pessoal fala que tá muito manso agora porque tá com sangue no olho pra ir lá e porque prenderam o pai dele? Até que ponto? Tá com sangue no olho, tá dando uma de manso pra chegar lá e na hora que, se chegar lá, vai botar o pau pra quebrar. Ah, mano. Eu não acredito nisso não, mas se É um acontecer xadrez 4D. seria uma surpresa interessante. É um xadrez 4D que fizeram aí uma vez, eu fiquei pensando nisso. Falei, se fosse, por exemplo, se fosse meu pai, prenderam meu pai, o filho de uma égua. Meu pai não fez nada. Prenderam ele. Pô, eu tenho que ser presidente. O que eu vou ter que fazer? Ah, eu vou ter que rebolar aqui, vou ter que fazer uma dancinha ali, vou ter que apoiar um negocinho aqui. Mas quando eu chegar lá, eu vou botar o pau pra quebrar agora. Você acha que existe, que tem essa possibilidade aí? Mano, eu acho que é pequena, velho. Mas seria legal de ver. Estamos criando um filme aqui, né? Ainda. O brasileiro ainda tem muita esperança. O brasileiro, cara, ele realmente se encontra numa situação de esperança. Tem que criar, né? Uma ficção, senão fica sem graça demais. Mas hoje você só vota Flávio. Eu vou até falar primeiro e segundo turno. Primeiro e segundo turno. Mas você parece que em 2024 você apoiou... Você não era Nunes. Eu lembro que tu não gostava do Nunes. 24, eu não voto em São Paulo, né? Nossa, você não gostou do Nunes. Não.
Eu não votei em ninguém, falar. 24, o meu é vereador de Sim. cidadezinha pequena. Não votei em ninguém. Não, foi a primeira vez que eu não fui votar. Me senti muito bem, cara. Não. Porque lá na minha cidade também tava triste a situação. Tava muito... Não tinha nem... Porque lá, cidade pequena, não tem muito isso de direita e esquerda. É ou da família X ou da família Y. Lá não... Eles não têm muito essa pauta direita e esquerda. Eu acho que falta isso, inclusive. Tu acha que falta? De interior. Pô, tá. É muito coronelismo, né? No interior. É muita já família tradicional, não sei o quê, que mantém ali. Não tem muito debate esquerda-direita, juventude-direita. Que é uma juventude de direita na tua cidade. Cara, seria um começo, né? Se a gente quiser mudar e virar o jogo, tem que começar ali, na base. Se vê na guerra cultural, cara? A gente já tá, né, velho? Eu acho. Ah, eu não sei. Eu acho que a gente em algum grau a gente tá numa guerra cultural. É porque eu acho que há um nível de engajamento. Inclusive, eu já recebi contatos de pessoal me ligar e falar assim, ó, nós queremos líderes na sua região de direita. E eu já falei, me chamando pra candidatar. Eu falei assim, olha, candidatar eu não vou. Eu posso até indicar pessoas na minha região que eu conheço e falar, ó, essa pessoa aqui é de confiança e tal, alguma coisa nesse sentido. Mas eu mesmo tomar frente, eu não tenho vontade, não. Mas se tu tivesse, por exemplo, em BH, provavelmente você iria. Você fala, não, Pra é ser... do lado de Belo Horizonte. Eles falaram na região ali, de Belo Horizonte ali e tal. Falei, não. Cara, porque você vai assumir uma responsabilidade muito alta. E assim, eu, como influenciador, já perdi bastante. Eu não exponho, por exemplo, coisa muito pessoal minha. Essas coisas eu tento evitar ao máximo, tento focar no conteúdo ali, né? E igual os caras faz blog, esses trem tudo eu não faço. Muito pouco, assim, galera, antes aquela... Mas eu sei que se você entrar na política, velho, praticamente sua privacidade já era. E eu já sei que, igual eu falei, meu Instagram, que eu nem mexo, já tá muito grande. E aí se eu entro na política mesmo ali, que aí nós estamos falando de, tipo assim, aí vai ter que subir palanque, você vai ter que dar a mão pra quem que você não queria dar a mão, você vai ter que conversar com quem que você não queria conversar. Uma vez estando lá, você vai ter que fazer o jogo, você vai ter que... cara, eu não me imagino, por exemplo, tendo que estar no mesmo ambiente com um Janones, tá ligado? Por exemplo, eu vejo que, ao mesmo tempo, você é um cara muito pragmático. Por exemplo, votar no Flávio no primeiro turno, sim, tem que ser bastante pragmático. E não é pelas propostas dele. Cara, eu vou te falar a real, proposta eu não acredito em nenhum. Zero. Se você, é igual os caras falam, veio a proposta do Renan. Cara, eu não acredito. Não acredito nas do Flávio, não acredito na do Zema, não acredito em ninguém. Porque pra mim é um teatrinho que eles estão fazendo pra tentar ganhar voto e cada um tem sua estratégia. O Renan tá indo na estratégia dele, o Flávio tem a estratégia dele ali, que ele tem que tirar, igual você falou, né, essa pecha de fascista, de não sei o quê. O Renan, ele sabe que não tem chance de ganhar, que não vai ganhar, ele quer ganhar um capital político, quer ajudar o Lula. Isso eu tenho na minha cabeça, que ele quer de fato, ele quer a continuação do Lula, ele não quer o Flávio de jeito, tanto que 90% da campanha dele é Bolsonaro, Flávio, Bolsonaro. E o meu negócio é mais pra eu não perder tempo, tá ligado? Não tem nada de tipo, meu Deus, eu acredito no Flávio, ele vai salvar o Brasil, alguma coisa. É mais pra eu não perder meu tempo, porque se eu for lá, eu vou votar aqui no Zema, que tem 2%, tá ligado? Vou no Flávio de uma vez. Eu não tenho muito esse negócio de nossa, meu Deus, eu tenho a ideologia. Faz pouco sentido. Seu voto é individual. Mas o seu apoio, a sua fala, apoia também mais gente. Eu acho que tem uma estratégia que eu tenho pra isso, que é a seguinte. A lógica. Se o Flávio conseguisse, eu sei que não vai, mas se ele conseguisse se eleger no primeiro turno, ele teria muito menos acordo que ele vai ter que fazer se ele for para um segundo turno, você entendeu? Não, concordo. E quanto mais votos ele tiver no primeiro turno, mais forte ele vai ir pro segundo. Então, tipo assim, seria... Por exemplo, eu sei que não vai acontecer, mas se reunisse todo mundo, que vai de Caiado, que vai de Zema,
que vai de não sei o quê, e todo mundo fosse direto no Flávio pra ele ganhar no primeiro turno, pô, no segundo turno, agora, ele indo pro segundo turno, ele vai ter que negociar com o Marçal, vai ter que negociar com o Caiado, vai ter que negociar com o Zema. Então, tipo assim, é menos amarra pro cara. Então, eu uso meio essa lógica, sabe? De ir nele no primeiro turno. Você com o Renan? Eu acho que ele pode tentar. E eu acho que o Renan pode ceder também. Tu acha? Cara, eu já vi muita coisa na política pra duvidar. E o Renan, assim, o MBL, o Céu, eles reclamam muito de acordo porque geralmente eles estão do lado de fora. Sim. Só que o Renan, ele tem duas... Ele entra numa sinuca de bico nessa. Porque se ele recusa um acordo com o Flávio, se ele fala assim, não vou negociar com o Flávio, ele tá... Tipo assim, vamos supor que o Flávio ofereça até um ministério pra eles. Ele tá enfraquecendo o MBL como partido. Só que se ele aceita... Ele vai estar indo de contra com várias coisas que ele prega pra militância dele. Se ele pegar um partido, se ele pegar pro partido, o Ministério da Justiça... Ah, mas aí o Flávio acho que não botaria na mão deles isso, por exemplo. Acho que botaria ali, sei lá, vamos supor... E botar na mão de quem hoje? Ah, cara, que pergunta. Mas não seria deles, isso aí eu... Cara, não vou botar minha mão no fogo, mas eu duvido, velho. Você acha? Você acha que o Flávio colocaria o Ministério da Justiça em troca de 3% de voto? Seria o que eles mais iam querer. Os outros candidatos, o Caiado se interessa mais pelo da agricultura, mais pelo da infraestrutura, mais por outros. O Zema se interessa muito mais pela fazenda. Ou às vezes nenhum ministério, mas tipo assim, arrumar... Sempre tem umas coisinhas pra alocar, ó... Joga esses 3% pra nós que a gente vai arrumar umas coisinhas pra vocês aqui em São Paulo, tá ligado? Onde que tá o centro de vocês aqui. Converso com o Tarcísio aqui, não sei o que. Alguma coisa nesse sentido, sabe? Acho que não. O ministério ainda seria muito ainda. Até porque os caras... Sabe por que o ministério não é muito? Porque é revogável. Revogável. Então, mal ou bem, é uma forma de manter o cara no governo. Só vê o Sérgio Moro teve críticas durante muito tempo e evitou fazê-las porque estava no governo. Então, assim, é uma contrapartida. Inclusive, teve uma vez, vou até falar, o Junito, de vez em quando, ele aparece na minha live. E eu falei isso. Eu falei, e aí, Junito, se o Flávio vier com uns acordão aí, em troca desses 3% aí, vocês... Aí ele virou e falou assim, depende do que ele oferecer. Mas é mesmo. Eu realmente acho que se ele oferecesse o Ministério da Justiça pra eles, eles iam aceitar, assim, que eles iam poder fazer as operações que eles tanto querem. Iam poder aparecer como eles tanto querem. Iam se matar enfrentando o crime organizado. Entende? Vai botar quem? O Derrite tá no Senado. O grande homem do Flávio seria o Derrite. Sim. O Derrite tá no Senado. Vai ganhar o Senado. Vai. Muito provavelmente vai ganhar o Senado. Eu não sei como é que tá as pesquisas. Ele ganhando o Senado, tá. Parece ser o caso que ele vai ganhar. Entendi. Ele ganhando o Senado, pelo menos uma das vagas, né? Ele ganhando o Senado é difícil, né, cara? Vai botar quem? E aí, não tendo quem colocar, qual que é a minha compreensão? Pô, o Flávio liga para isso? Liga pro que você fala. Dizer... Assim, ele não é mais radical do que o Renan Santos. Nesse aspecto. Não, o Flávio, dentre todos os Bolsonaros, acho que ele é o que mais negocia. Ele tá sempre conversando com os caras, ele é o mais tranquilo. Todo mundo fala, inclusive, que eu já conversei, os caras falam, ele é o mais tranquilo, ele é o que vai sentar com qualquer um ali pra conversar. O cara pode ter... Cara, ele tava conversando com o André Marinho esses tempos atrás. Tava dando apoio ali, dando um salve nele ali, pro Rio de Janeiro. Então, assim, depois de tudo, pra quem acompanhou o que o André Marinho já falou, meu Deus. O MBL seria perfeito. O MBL ia muito feliz. Que ele ia fazer tudo o que ele disse que ia fazer. Se fizesse, ia se eleger em 2030. Se eles desmantelassem o crime, ia ser uma disputa pau a pau entre eles. Eu acho que tá indo longe, mas beleza. Você acredita nessa possibilidade? Não, eu acho que não. Que é o que importa. Eles acreditam que o Ministério Só que aí seria engraçado, né? Uai, vocês estão fazendo acordo com o Rachadinha agora, filhos da puta? Não vai rolar, não. É pra matar bandido. Mas é muito fácil. A saída é muito rápida. Vamos matar o bandido. É o que eles estão fazendo. Eles fazem todo dia. Todo dia você mostra, é igual eu falo, mano.
Tá aqui, ó. Vocês estão apoiando aqui cara que vocês chamavam de bandido. Não, mas veja bem, é porque agora nós vamos conseguir fazer... Ah, tá. Agora tem uma explicação. Inclusive, eu digo mais. O Matheus Batista tá reagindo às paradas que eu falo aqui. Matheus Batista, vou te perguntar aqui, ó. Pode fazer um corte pro Matheus Batista. O ministério que vocês mais iam querer ia ser esse, porra. Se tivesse com um ministério, escolher um ministério, cego, assim, sem saber. O Ministério da Justiça. Mas assim, sim, eu entendi que eles que iriam querer isso, porque eles estão tentando, mas assim, se você for pegar os molecada ali, o que eles entendem disso, real, tá ligado? É só conversinha pra fora. O centro também não entende nada e vai levar uma porra do ministério. O quê? O centro não entende nada e leva uma porra do ministério. Mas eu acho que eles ainda têm Eles ainda têm, com certeza, vamos supor... O próprio Flávio, com certeza ele tem muitos nomes de pessoal da polícia mesmo, eu falo assim, envolvido, capitão do exército, capitão da polícia, capitão não sei o que tem muito mais. Pô, você vai enfiar uma moleque drogado lá pra dentro do Ministério da Justiça. Quem toca não é necessariamente isso. Isso é muito importante. O MBL hoje não tem gente suficiente. O MBL não tem gente suficiente pra colocar lá dentro. O ministério, a gente tá falando aí... Eles estão até sem senador aqui, não é? Não, conseguiu o senador aqui pra São Paulo. Falaram num discurso, é um Guto. Que Guto? O Zacarias? Não, é outro. É o que falou... É guerra! A eleição é guerra! Da forma mais querida possível. Tô ligado que eu nem ouvi falar. Ele foi anunciado no dia lá. Ficou sabendo no dia que ele ia concorrer. Entendi. Que é nesse pique, né? Em Minas eles têm candidato a governador lá, o Ben Mendes. Também não vira nada. Cara, esse cara, achei que tinha saído fora Tá depois lá, daquela polêmica lá que... Ficou. Aí em Minas tem o... Nossa, vai ter o Cleitinho, que eles gostam de pegar no meu pé. E vai ter um tal de Flávio também, que é do Flávio. Acho que eu vou acabar votando nele também. Eu queria conversar nesse sentido. E aí saindo um pouquinho do assunto MBL. Eu queria conversar um pouquinho se vocês acham que o Marçal poderia superar o Flávio e levar o Jorge para ele trair o Flávio. Ou não trair, mas só continuar a campanha dele, independentemente de qualquer coisa. E se vossas senhorias vêm percebendo o crescimento do autoritarismo no Brasil, as pautas cada vez mais autoritárias, e o que vocês acham, efetivamente, se a nova galera que está vindo para a política, os próximos anos, depois de Lula, vão ser anos menos autoritários. Se a gente passou por um platô aqui, por um extremo, e agora vai encostar no platô e vai descer. Eu queria entender esses dois tópicos. Então, só estou. Mas aí eu queria perguntar para vocês, meus queridos, o que vocês acham que o Marçal vai fazer nessa eleição? Porque assim, o Marçal entrou nessa eleição fazendo. Disse que vai defender homeschooling. Disse que vai defender armamento civil. Ele disse que ele vai defender liberdade de expressão. É só civil, não tem mais penal. Ele disse que ele vai defender diminuição da maioridade penal. Ele disse que ele vai defender doutrina do castelo. Você pode, tanto no seu carro quanto na rua e na sua empresa, se você, em algum momento, o bandido invadir qualquer um desses, tira no bandido à vontade, que nem nos Estados Unidos. Copiou, basicamente, várias pautas americanas. A questão da lei religiosa. A partir de agora, qualquer fala sua sobre religião, se ele for eleito, não vai ser considerada uma fala intolerante. Então, a descrição da sua religião não é intolerante, não importa o que ela seja. Né? Não é o fim da intolerância religiosa em si, mas é a noção de que as pessoas devem poder falar aquilo que está na Bíblia. Até mesmo se o que está na Bíblia for que pessoas que praticam certos problemas. Só que assim, ao mesmo tempo, ele está fazendo esse discurso porque os outros não estão fazendo. A gente sabe. Ele só está fazendo o discurso que está todo mundo da direita querendo ouvir. Sim. Não tem nenhum candidato dizendo, porque ninguém está fazendo. Sim. Senão ele não... Marçal, em 2024, ele foi outro Marçal.
Não tava defendendo o mercado, não tava defendendo nada disso. Então, o que vocês acham aí, se vocês acham que ele vai trair? Tanto ele quanto o Nicolas. Eu quero opinião se vocês acreditam que essas duas figuras, e eu sei que são perfis bem diferentes, tá? Eu não tô dizendo que o Nicolas é Marçal e o Marçal é Nicolas. Mas são as duas principais figuras sobre as quais corre esse papo da traição. O que vocês acham? Cara, o Marçal, ele veio, na hora que anunciou a candidatura, eu falei, cara, ele vai vir, eu acho que vai ser mais positivo pro Flávio do que negativo. A minha visão é que ele tira votos do Lula, inclusive. Tem muita gente que... você tá louco, tira. A galera tá muito em bolha achando que todo mundo que vota no Lula é aquele esquerdista fanático. Não é, cara. Tem muito cara que não é esquerdista, principalmente no Nordeste, o pessoal não é. E o Marçal, ele... Cara, pode não gostar dele, mas ele sabe, ele entende de algoritmo, ele entende de comunicação. Eu acho que ele tira votos, sim, do Lula. Tira alguns do Flávio, não significativamente, mas tira também. E tira principalmente do Renan. Ele dá uma desidratada boa no Renan. Isso eu tô pegando o povão. É que o pessoal tem que tirar de mente esses militantezinhos de Twitter. Esses caras não mudam mesmo. Mas eu acho que ele tira bastante. E o lado positivo pra direita é que, ao contrário do Renan, que depois poderia muito jogar pro nulo ou até pro Lula, ele joga pro Flávio no segundo turno. Porque eu acho que o Flávio vai pro segundo turno de qualquer maneira por causa dos votos herdados do pai dele. Isso aí, eu acho que ninguém tira esse segundo turno do... E o Pablo Marçal entrando agora, ele tira qualquer possibilidade que o Lula tinha de levar no primeiro turno, por exemplo. Porque ele tirando votos do Lula, porque o Lula precisaria de ter 50% mais um. Então ele tirando votos do Lula tá ótimo. Mesmo que ele tire do Flávio. A galera, mas ele vai tirar do Flávio. Mesmo que ele tire do Flávio, ele tirando do Lula pro Lula não ter chance de ganhar o primeiro turno, tá ótimo. Flávio vai pro segundo. Indo pro segundo turno, eu imagino que ele apoie o Flávio. Não vou botar a mão no fogo, mas eu imagino que ele apoie o Flávio. E aí o Flávio tem uma margem melhor ali pra trabalhar. Entendi. Então eu imagino que vai nesse sentido. E uma eventual traição da parte dele? Eu não sei qual cenário que poderia ser, porque pra mim ele estaria muito só... simples. É o cenário que ele avança, ele vai muito bem na campanha e... Pro segundo turno, você fala? Não só isso, antes, no meio da campanha. Digamos que ele alcance 18%. E começa a atacar o... E começa a decidir que vai atacar o Flávio e vai entrar nessa seara. Cara, eu acho que seria um puta de um tiro no pé dele, eu acho. Ele fez isso com o Nunes. Acho que na verdade essa preocupação vem disso. Então, mas é que o Nunes não é o Bolsonaro em si. Tanto que contra o Nunes, ele passou a campanha dele todo elogiando o Bolsonaro até pra tentar ganhar a volta dos bolsonaristas, né? Óbvio. E ele sabe que ele precisa de um eleitorado bolsonarista. Eu acho que é mais fácil. E ele é novo. Então eu acho mais fácil ele meio que, tipo... Olha, tentei ajudar e garantir a confiança dos bolsonaristas até pro futuro, pra um eventual governo na próxima e tal. Você acha que o Nicolas tá nessa cabeça aí também? De que, vou entrar nessa eleição aqui, vou apoiar, mas eu tô consolidando meu caminho para em 4, em 8, eu sou mais novo que todos eles. Eu tenho 40 anos, o Marçal. Sou mais novo que todos eles. Há 10 anos, 15 anos, eu ainda tô aí. E eu sinto isso, o da vez. Eu acho que sim, eu acho que o Nicolas, eu acho que ele tem consciência que ele pode ser presidente um dia. Ele tem consciência disso. Que ele tem capital pra chegar lá, ele teria que cagar muito. Tem uma ala ali que tá com raiva dele, né? Muito por causa do alcance dele e tudo mais. Mas a galera tem que pensar que, cara, o Bolsonaro e os Bolsonaro não vão viver pra sempre. Então tem que ter alguém pra... A gente não pode simplesmente jogar fora um dos caras que tem mais alcance, engajamento e tal. E pensar no futuro. Daqui a 30 anos... Tá ligado? Porque o Nicolas tem 30, vai ter 60, então os caras estão se candidatando aí até com 80 anos. Então a galera tem que pensar nesse futuro a longo prazo, né? E ele tá construindo a dele ali, vamos ver. E você, cara, tem outra pergunta também, não tinha não? Sim, mas é que eu ia pra ele. Manda bala. Cara, assim, eu acho que o Marçal, ele foi uma surpresa. Talvez não pra todo mundo, porque você disse que mesmo aí que já tava esperando que ele aparecesse, né?
Não sei se ele vai conseguir concorrer realmente, mas caso ele consiga, vamos presumir um cenário hipotético onde ele vá pra frente. Tu se empolga pelo Marçal? Ah, cara, eu acho ele um cara interessante e o fato dele não ser Lula, PT, esquerdista, qualquer assim, cara, eu tô aberto pra qualquer pessoa que entrar lá que não for o Lula, que não seja o Renan Santos também. Pode ser qualquer um, eu tô disposto. O que eu acho do Marçal? Ele é um cara que ele conseguiu um certo sucesso, né, financeiro. Ele entende de rede social, ele faz barulho. Na outra eleição lá que ele concorreu pra prefeitura de São Paulo lá, ele fez barulho, ele entende do jogo e ele vai mudar o cenário. Agora, eu não acho impossível de caso ele percebesse uma possibilidade de ganhar, ele continuar pra tentar vencer. Não acho impossível isso. Que aparentemente ele tem essa vontade dentro dele de entrar pra carreira pública e tentar fazer alguma mudança. Não sei se ele ia conseguir, pra ser sincero. Mas eu acho que ele tem mais condições e potencial de causar danos a, por exemplo, MBL. As outras pessoas da direita em si, eu acho que ele, tirando o Flávio, talvez ele consiga ser maior do que todos os outros. Agora, eu não sei o quanto de dano ele pode causar na galera que tá indo votar no Lula só por efeito manada, sabe? Só por tipo, eu acho que ele vai ganhar, então vou votar nele. Não sei qual a diferença que ele conseguiria fazer. Mas, caso ele faça barulho e não chegue a virar o candidato principal da direita e depois declare apoio pro Flávio, eu só vejo coisas positivas, que isso não consigo ver. Por que isso seria ruim? Você vê que Zema e Caiado parece que até falar sobre eles ampliou muito. Porque a verdade é, a atenção, que nem a nossa aqui, a atenção tá dividida. Então você não vai... Até aqui na nossa fala, não falou Zema, cara. Não. Justamente porque é muito difícil, você tem muitas opções. E eles parecem menos interessantes do que Renan Santos. Não tem o que fazer. Realmente, ele realmente conseguiu fazer uma campanha melhor que a de Zema. E, cara, não é muito difícil, né? Os caras estão apagados, né? É muito difícil, mas conseguiu fazer uma campanha mais interessante. Mas parece que, assim, a eleição tem 4 candidatos. Uhum. Renan, Marçal, Lula e Flávio. Pra mim é só 2. Não, assim, pra falar, análise, comentários, interação. Afinal é isso. Por quê? Porque esses candidatos vão interferir no rumo. Sim. Né? Em questão de segundo turno, tem que ter a porcentagem desse pessoal, né? Isso. Diferente do Caio. Hoje, com 1,5% e 2,5%, 3%. Apesar que foi o que foi de diferença na última. Não, sim, né? mas teoricamente poderia ser Sim. trabalhado, né? Até porque dá pra puxar uma parte sem vapor, então assim, tá chegando num ponto em que nem representa, por exemplo, a Tabata Amaral aqui em São Paulo, 10%. Então, ela pode sentar na mesa com o Lula. A Simone Tebet, na última eleição, pode sentar na mesa com o Lula. Uhum. Né? Então, assim, é bem diferente. É outra discussão. Mas uma coisa que eu queria comentar aqui, e aí eu acho que a gente já fecha o nosso assunto, infelizmente tá tarde. Tá. A gente tá logo depois da conversa do Sestaro. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Se vocês estão vendo o mesmo que eu estou vendo. Porque eu estou vendo um certo crescimento significativo de pautas mais autoritárias. Eu sinto que nos últimos 4 anos a direita cansou de apanhar. A parada do Charlie Kirk influenciou bastante. A parada da Magnitsky não ter dado em nada influenciou bastante. Muitas coisas influenciaram bastante. O revivamento de ideias antigas. Todas essas coisas parecem que tomaram um prisma muito novo aqui. E eu tô vendo até mesmo entre candidatos de direita uma ida pro autoritarismo. Antes era só a esquerda. Agora a direita também tá querendo ser autoritária. Vocês estão vendo isso no Brasil também? O que você vê disso aí? Eu vejo um discurso cada vez mais revanchista. Primeiro, Bukele pegou. Todo mundo fala em Bukele. Uhum. Bukele prendeu... No Brasil, seriam necessários prender 5 milhões de pessoas. Imagina prender 5 milhões de pessoas. Pra fazer igual El Salvador. Uhum. Não dá. Não dá.
É muita gente. Teve gente que morreu na fila de espera lá em El Salvador. Você imaginou quanta gente já morreu no Brasil? Você vai dar 5 milhões numa cadeia? Não dá. Mas ainda assim a galera tá falando disso como se fosse a solução. Eu vejo rede social, hoje quase todo mundo fala em algum tipo de restrição à rede social. Bet parece que é o tópico principal das pessoas. Ah, bet, vamos proibir bet. Eu vejo a galera da direita falando muito proibir OnlyFans. Eu vejo a galera da direita falando muito em proibir o discurso. Todo mundo parece que defende alguma espécie de ataque à liberdade de expressão. Uhum. Ninguém mais fala em ter arma de forma livre. Eu não vejo ninguém falando mais. Marcelo até me surpreendeu falando sobre ter arma livre. E assim, a gente sabe que ele tá fazendo isso porque ninguém tá falando. Tipo, eu realmente estou vendo que se eu tivesse que escolher mais um tópico, eu estou vendo que cada vez mais as pessoas estão se processando. Num nível que não estavam antes. Sim. Então, assim, me parece que o nosso discurso está muito pegado. Autoritário mesmo. Eu acho que eu vou nessa linha que você falou de reação. Eu acho que a direita chegou um momento que os caras cansaram de apanhar. O Olavo falava isso. Tá na hora da direita começar a processar também. Só que fala pra fazer isso com o poder. Você tá fazendo isso sem poder. Sim. Isso é perigoso. Eu tenho uma teoria que no final todo mundo quer ter o seu ditador, que é a ditadura do seu lado. Eu tenho uma teoria, todo mundo chega em algum momento, se tiver pegando os comunistas, pra mim tá de boa. E ninguém discorda quando eu falo isso. É verdade. Não, eu discordo. Eu sempre fui um cara que... se Ele era comunista, né? Comunista. Também que problema tem? Se o tem me prendido, porra. Entendeu? Entendi. E você, o que você acha? Cara, realmente, assim, a gente vê discursos mais autoritários no Brasil. O Brasil não parece nem um pouco estar melhorando em termos de liberdade. Não sei se isso vai mudar não sei nem no longo prazo, muito mais difícil de prever. No curto prazo, acho muito menos. Eu sinto um certo receio hoje em dia até de dar opiniões. Eu tenho tentado migrar mais pra evitar falar de certos assuntos, porque eu já falei muita coisa na internet, né? Se quisesse pegar falas minhas pra me prejudicar, provavelmente tem um monte, mas eu acredito que a gente não criar novas é sempre inteligente, né? E eu não sei se isso é bom, cara. Eu não gosto desse papo de, por exemplo, vamos proibir as lives do Discord, porque... tem gente fazendo merda com o Discord. Beleza, tem um monte de gente que não tá fazendo merda com o Discord. Então vamos tirar o Discord. OnlyFans é ruim, porque o OnlyFans prejudica a mulher. Beleza, mas proibir a solução também não acho que seja. Eu fico preocupado, cara. A verdade é essa. Eu fico olhando pro futuro do Brasil e pensando assim, putz, será que eu vou morar no Brasil daqui a 5 anos? Porque se a situação realmente escalar, eu acredito que quem tiver condição vai tentar meter o pé daqui. Quem ficar aqui vai ficar preso às regras que a galera decidir aqui, cara. Eu não gosto disso. Vocês já cogitaram sair do país, Juros? Eu já cogitei. Apesar de eu não ter um plano arquitetado, não ter condições financeiras muito boas de sair, mas assim, se chegasse num nível que eu olhasse e falasse assim, caralho, se eu ficar aqui eu vou tomar no cu grosso, eu sairia, mesmo que seja com o que eu tenho, com a roupa do corpo, tá ligado? Poxa, eu ia achar que é melhor. Do Monark ter voltado? O caso do Monark é complicado, porque assim, ele tava nos Estados Unidos e ele não tava conseguindo o que ele queria, que era o green card pra ficar por lá permanentemente. E ele tava tendo essas paradas dessas pira dele, de ficar paranoicozão, acontecendo umas coisas estranhas. Então, eu entendo ele não querer ter continuado ali nos Estados Unidos. Talvez voltar pro Brasil não fosse tão ruim, mas eu acho que talvez não fosse tão ruim se fosse pra ele fazer o que ele dizia que era a vontade dele, que era o quê? Eu vou pro interior, vou pegar um terrenão, vou montar uma fazendinha pra mim, vou parar de falar sobre a internet, vou sumir, vou só tocar minha vida e acabou. Se ele viesse pro Brasil pra viver essa vida pacata, por ele ter uma quantidade de dinheiro guardado, eu acho que seria bom, não seria tão ruim. Porque o cara que tem dinheiro no Brasil, ele consegue viver bem. Eu falo isso. O Brasil é uma bosta, mas se você tiver dinheiro, é bom. Agora, ele tinha opções também de ir pra Itália. Ele falava muito, antes de vir pro Brasil, que ele tava cogitando ir pra Itália. Vocês viram que a Zambelli não saiu? A Zambelli não foi puxada.
Não. Não deu certo a extradição dela. Sim. Graças a Deus, né? Quer dizer que a Itália ainda tem Sim. certa liberdade de expressão. Tá melhor que aqui. Então, ele podia ter ido pra lá, mas não foi. É que o monarca é complicado, cara. É difícil falar de monarca sem falar da situação dele, né? Psicológica. O cara tá normal. Então, eu não crucifico ele por ter voltado pro Brasil, porque a impressão que ele tinha é de que se ele ficasse nos Estados Unidos, ele ia morrer. Então, Eu acho que tava voltando também um pouquinho, diminuindo um pouquinho o autoritarismo. E você seria? De sair? Se você pensou seriamente nisso aí. Já pensei algumas vezes, mas... Cara, igual eu falei, com o que eu ganho... Eu moro no interiorzão, então o custo de vida é bem baixo. Com o que eu ganho é o suficiente. É óbvio que com o que a gente trabalha é perigoso, né? O caminho que a gente tá tomando. Eu falo assim com o pessoal, se você ganha em dólar, morando no Brasil, você tá tranquilo, assim, você vive bem, se for low profile, então, sem rede social, melhor ainda, né? Tem uns fakezinhos pra você acompanhar uns canal que você gosta ali e fica de boa. Agora, pra gente que tá ali dando opinião, dando a cara, tá ficando cada dia pior, né? E eu já passei por isso já, bem cabuloso. Agora, sair de fato, porque tem muita coisa, por exemplo, aí já entra muita questão familiar, que eu sou bem, né? Eu reparo que na cidade grande não é bem assim, mas a gente é bem apegado à família, assim. De tipo, uma segunda-feira, terça-feira à tarde, vou passar na casa do meu primo, trocar uma ideia. Na cidade não tem muito isso. Porque mora do lado, aqui aí já é distância, trânsito. Lá não, lá... vou trocar uma ideia lá com meu primo, vou tomar uma cerveja com um tio meu, vou durante a semana. Então você tem bastante família, assim. E aí vou ver meu pai, meu irmão, não sei o quê. Então é difícil você pegar e... agora vou para os Estados Unidos. E vou deixar minha mãe, tá ficando velhinha, meu pai, meu irmão. Aí daqui a pouco nasce um sobrinho. De levar eles. Como é? Você teria condição. Não. É difícil também, porque aí, por exemplo, meu irmão tem o trabalho dele, aí ele tem... Meu pai tem a empresa dele, tem a casa dele, aí tem a esposa que tem a família. É difícil pra eles se desconectarem do Brasil. Sim. Porque assim, nos Estados Unidos tem trabalho. Não, questão disso, sim. Mas aí, por exemplo, aí meu irmão casou, comprou a casa, aí tem a esposa dele, que tem a família dela, que tá aqui, aí ela teria que abandonar a família dela. Então, assim, envolve muitas pessoas. Tem um perfil socioeconômico que os Estados Unidos quer lá dentro. Os Estados Unidos não quer o jovem imigrante. Ele quer esse tipo de pessoa que já tem uma profissão estabelecida e tal. Entende? É essa pessoa que conseguiria até migrar mesmo. De forma aberta, se quisesse. Então, assim, no final do dia, é esse cara que os Estados Unidos, assim, puxaria. Mas eu acho que, igual eu falei, pega muito emocional, assim, o pessoal não... É igual eu falo, talvez se eu fosse mais novo, tivesse 20 e poucos anos, assim, talvez eu iria, mas e o Bitcoin? hoje... Bitcoin, pra você não é uma possibilidade pra resistir ao... Porque, assim, eu acho que nos cursos de vocês não tem uma coisa que 4 anos atrás é muito comum, que é a venezuelização. 4 anos atrás, todo mundo tava falando que o Lula ia transformar o Brasil em Venezuela. O pessoal tava errado. Não virou Venezuela. Tá pior, né? Não, vai. Vamos ser sinceros. O que falta pra virar Venezuela, você acha? Porque tá ruim pra caralho, né? Muito. É que a Venezuela ficou... Assim, você entende? Beleza, Venezuela é difícil, foi mais rápido. Tá ficando ruim. Cara, as políticas do Lula, por exemplo, eu tava vendo as taxação de herança. Nossa, tá brutal, cara. Tá. Eu já vi casos, assim, da pessoa perder a casa. O que acontece muito lá no interior é que acontece o seguinte, vamos supor, a pessoa herdou uma casa do pai que é no centro da cidade. E na época que o pai comprou aquela casa... não valia nada, mas aí a cidade cresceu, não sei o quê, hoje vale, sei lá, 2 milhões, uma casa no centro lá da cidade. Uma casa comum, mas com terreno grande, e a localização valoriza bastante. 2 milhões aquela casa. Hoje essa pessoa que mora lá, que às vezes é assalariada, mas mora numa casa de 2 milhões, ela não tem condição, caso o pai venha a falecer, de fazer a transferência. A casa vai acabar indo a leilão, tá ligado? Que ele não vai ter condição de pagar 200, 300,
tá ligado? De 200 mil PTU, né? de imposto pra fazer a transferência de herança e o inventário, etc e tal. E vai acabar perdendo os bens. Isso é o mais puro suco do comunismo. Não, Você fazer a pessoa, tá o Bitcoin ligado? não resolve isso. O Bitcoin, o quê? Não resolve isso. Não. Eu acho que, na verdade, o principal problema é que eu não vejo, no caso desse tipo de piora, o Bitcoin como uma solução. Eu acho que o tipo de medida do governo Lula é menos direto do que o tipo de governo Maduro. No governo Maduro, a gente tinha medidas de controle de preços, são medidas que o Bitcoin parrudão. Mas o tipo de medida que o Lula tá fazendo, que é muita regulação, é muito protecionismo, isso prejudica o Brasil no longo prazo. Bitcoin é bom pra quem tem dinheiro, eu acho. Às vezes eu vejo a galera, compre Bitcoin. Pô, o cara é assalariado, vai comprar o quê de Bitcoin? Vai comprar 100 reais de Bitcoin. Né? Se fazer 10 vezes, vai fazer 1000. Nada. Legal. Mas, tipo, não Pra vai quem mudar tem de dinheiro é interessante. Por exemplo, conheço, não que eu faça isso, né? Mas eu conheço gente que deixa o patrimônio todo em Bitcoin, só que o cara ganha muito dinheiro, então ele tá sempre comprando e acumulando bastante, ao ponto de que o cara, ele tá cagando pro preço do Bitcoin. Ele tem uma vida mais simples, e aí todo mês, eu tenho um custo de vida aqui de 5 mil por mês. O cara tira 5 mil em Bitcoin ali, todo mês, paga as contas dele, é o suficiente, não chama atenção de Receita Federal e vive assim o resto da vida, só que o cara tem dinheiro. Agora, para um cara que vou comprar Bitcoin que eu vou me salvar, eu também não vejo assim, não. Pessoal, vou vender tudo agora, eu vou comprar Bitcoin, sei lá, Então se salva como? rezando. Exatamente. Nosso Senhor Jesus Cristo sempre é a única É a única possível saída. alternativa. Meus amigos, foi um prazer receber Prazer é meu. vocês. Eu quero que vocês façam um jabazinho, falem um pouquinho como podem encontrar vocês. E eu sempre peço para todo mundo deixar um conselho para quem está nos ouvindo. Então, Nossa Senhoria, como eu comecei pelo Coca, vou começar por você e termino com o nosso querido Coca. Seu jabá e o conselho. Cara, meu jabazinho é meu site, tif117.com.br. Eu vi que você fez uma parada bem legal, velho. Tem. Hoje. Estamos fazendo lá. Que é o mbl.tif, né? mbl.tif117.com.br. E foi nos últimos 2 dias. Então tem bastante coisa para melhorar lá. E tem meu site, tem tudo lá, minhas redes sociais, tá tudo lá, minha loja. Tem uma loja de camiseta lá também, quem quiser comprar umas camisetas. E é isso, cara. Uma mensagem. Conselho. Um conselho pra galera, cara. Eu acho que a galera deveria... Vou falar em época de eleição agora, né? A galera tá muito... E é sempre assim, mas a galera tá muito fanática, assim, muito eufórica. E tem um pouco mais de racionalidade, tá ligado? Porque não é possível que tá todo mundo... Tá ligado? Parece que tá um bando de animal, assim, tá doido. Não consegue entender algumas coisas, igual eu falo. Você está bem pior que em 2022? Cara, eu acho que na minha bolha, sim. Eu tento enxergar desse jeito. Tipo, eu acho que sempre é assim em época de eleição. Mas pela criação da minha vida pública ali nos últimos anos, muito questão do MBL, cara, é um negócio absurdo, assim. Eu vejo uns caras falando uns absurdos pra mim, sabe? Imagino que vocês escutem também. É tanto absurdo, assim, cara, de tipo... imputação de crime, essas coisas. Eu falei, cara, calma, vocês estão muito nervosos, sabe? E eu tento ser bastante calmo. A maioria os caras reclamam que eu fico bloqueando no Twitter, mas eu prefiro te bloquear no Twitter do que dar uma resposta que você não vai gostar, entendeu? E eu entendo como é que funciona o Twitter. Eles vêm te provocar, você responde e eles te denunciam pra você cair a sua rede social. Uhum. Porque eu ainda sou da geração de, tipo, dá uma que eu te dou outra. Só que nem isso a gente tá podendo fazer mais, porque às vezes o cara vem, me imputa crime, fala uns absurdos da minha família, a vontade que eu tenho é devolver no mesmo nível. Só que aí eu vou lá, dar uma respirada, falo, cara, não vou responder no mesmo nível, vou bloquear aqui, segue sua vida e tchau. Você acha que o Nando Moura foi um cara que se arrependeu de fazer isso contigo? Acho que não. Infelizmente, não. Porque eu vejo que ele fez isso pra defender eles. Foi. Eu acho que nesse ponto ele arrepende. Não do que ele fez comigo,
mas de ter defendido eles pra isso. Entendeu? Ou seja, foi uma coisa que ele já não... fiz! Porque a minha treta com o Nando Moura foi muito disso, que eu comecei a meio que cobrar ele que ele tava defendendo o MBL. Eu falei, pô, mas você tá batendo o Bolsonaro aqui e o MBL? E o fundão do MBL? Isso aqui do MBL? E ele passando pano. Então ele tá muito ligado. E aí a militância do MBL, que hoje ele reclama, foi ajudar ele. E eu lembro, o Junito uma vez falou, ele falou meio em tom de arrependimento dele, falou, puta, a gente atacou o Tiff pra defender o Nando aqui, como tipo assim, criamos um inimigo pior pra defender um cara que hoje também é o nosso inimigo, entendeu? Todo mundo se arrependeu no final dali. Eu tenho essa percepção. É foda, cara. Então, em suma, seja menos aguerrido. Sim, seja um fica pouco mais tranquilo. Existe um day after, existe um dia depois. Porque não é possível que o pessoal é desse jeito na vida real, tá ligado? Eu sou um cara que... Eu já fui bem mais agressivo em rede social. Hoje eu tento ser bem menos. Até porque eu não tinha religiosidade... eu não tinha religião, assim, eu sempre fui meio focado bastante em trabalho, esses treinos. Eu nunca peguei um tempo e comecei a enxergar mesmo Jesus Cristo, tudo, sabe? E nos últimos meses, anos, nos últimos anos, assim, que eu peguei mais firme. E cara, você muda, assim, sabe? Você consegue... Eu tento, todo dia eu tento melhorar um pouco mais, sabe? Tipo, mano, eu vou ser menos agressivo, eu vou fazer minhas críticas, vou pegar no pé, vou apontar ali, mas eu vou tentar ser menos, porque, porra... Os caras provocam bastante, sabe? Eles provocam muito. Então, pessoal, que eu falo é isso. Vai lá, faz o seu show. Mas tenta um pouquinho menos, porque é feio, fica feio, sabe? Você vê aquele negócio... Meu Deus, quem não concorda comigo é um completo... Tem que acontecer isso e aquilo. Eu falei, caralho, mano. Não é possível que é assim, sabe? Mas, enfim. Muito bom. Inclusive, os dois estão convidadíssimos a participarem do Nabote. Fez um movimento chamado Núcleo Antitotalitário Brasileiro de Oposição à Tirania e à Estatolatria. Caramba. Que também é Já o nome... até esqueci o nome. Nabote? Nabote também é o nome de um mártir da propriedade privada. Uhum. Que se opôs, nesse sentido, a Acabe, que era o rei que tentava tirar a sua propriedade. E aí o profeta Elias... A mulher dele fez uma falsa acusação... A mulher do rei, né? Fez uma falsa acusação contra... o Nabote, e aí o profeta Elias pergunta pra ele, o Acabe, depois de ele ter matado o Nabote, pergunta assim, ó, mataste e ainda tomaste posse? Mostrando que era injusto a agressão contra a propriedade do corpo e das coisas, né? E é um movimento que a gente gostaria ali. A gente tem 6 inimigos no movimento. A tecnocracia, o decadencialismo, também conhecido como tradicionalismo, a ideia de que você deve devolver a ordem antiga através da força. Então, por exemplo, acabar com o OnlyFans é o quê? Tenta devolver uma ordem antiga, né? Que nunca existiu, porque Santo Agostinho foi a favor de não proibir a prostituição. Ou seja, essa ordem nunca existiu, essa ordem pura. O comunismo, o wokeísmo, a terceira posição. Então, a galera que anda crescendo cada vez mais com esses discursos mais autoritários, e o messianismo político. São os 6 inimigos que o Nabote traçou ali. E a ideia é uma visão libertarian, né, não libertária, propriamente dito, não ANCAP, a libertária, como lá fora, que receba liberais clássicos, conservadores, minarquistas, ANCAPs, e tem uma visão de que o autoritarismo deu, assim, um pouco no Brasil, uma visão cristã. É que eu acho que é uma visão muito importante para modular as pessoas, né? Isso pode realmente moldar as pessoas de uma forma significativa. Muito embora a gente convide pessoas também que não são cristãs, né? Então você pode chegar às mesmas conclusões que a gente, que essas coisas são importantes, a propriedade, a liberdade, a vida, sem propriamente dito ser cristão. Uhum. E aí fica o convite mais do que feito. Vou mandar para vocês depois o manifesto, pra vocês darem uma olhada. Fica feito o convite. Perfeito. E meu querido Coca, por favor, Demorou. seu jabá e um conselho.
Bom, pra quem ainda assistiu até aqui e ainda não sabe quem sou eu, né? Por causa que eu me apresentei de um jeito confuso no começo. Eu sou o Coca, eu sou ex-operador de podcast, já trabalhei no Flow, trabalhei no Monark e hoje eu faço minhas próprias lives, não tô mais trabalhando pra ninguém, teoricamente. Eu tô no YouTube, youtube.com, canal do Coca, e na Kik também, kik.com/, canal do Coca, faço lives todos os dias. Minhas lives são, tipo, é o que me interessa, não tem um padrão. Tem dia que eu tô interessado em xadrez, tem dia que eu tô interessado em Dota, tem dia que eu tô interessado em CS, tem dia que é política, tem dia que não, tem dia que é treta. Então é o que me der vontade, o que eu achar interessante. E se eu pudesse dar um conselho seria: seja honesto e encontre algo ou alguém pelo que vale a pena lutar e tente não prejudicar os outros, as pessoas que também estão sendo honestas. Isso. É isso, cara. Seja feliz. Posso dar um conselho pra galera do MBL? Pode. Você que é militante do MBL, vocês têm que entender o seguinte. O Renan, essa turminha aí, quando vocês falam nós vamos... Não, vocês nada. Não vai sobrar nada pra vocês, betinhas. Vocês não estão entendendo. Na hora que a mamata bater no bolso e já tá batendo, não vai sobrar nada pra vocês. Vocês não vão ganhar nada. Então, vai trabalhar, vai estudar, vai melhorar o seu currículo, vai correr atrás do seu. Não fica esperando sair um político ali que vai salvar a sua vida de bosta, não, mano. Não vai salvar. Corre atrás do seu. Eu não sei vocês, mas eu comecei a trabalhar com 16 anos. Esses dias, um tempo atrás, até postei minha carteira de trabalho. Comecei a trabalhar, eu não assinei com 16 anos, né? Mas eu comecei a trabalhar, assinei com 18. Comecei a trabalhar com 16 anos e eu dei essa sorte de conseguir trabalhar com a internet e tal, mas não fica esperando político tirar vocês da merda, não, que isso não vai acontecer, não, velho. Fica a dica aí. Se soubessem o desprezo que essa galera fala dos militantes, dos bastidores, você não militaria por isso. E muitas vezes nem nos bastidores, porque eles já vazaram. Eles falam muito em live, né? Eles soltam o verbo. Exatamente. Pois é. Meus queridos, muitíssimo obrigado aos dois. Valeu. Meus queridos, não deixem de curtir, comentar e compartilhar. Deixem sugestões de outros convidados que vocês gostariam de ver. Nós vamos responder lá no Alta Linguagem, em um livro resposta, o livro amarelo. Então chorem, felinas. E eu espero vocês novamente para outros episódios. Forte abraço, até logo mais. Valeu! Valeu. Valeu.